O milionário achava que nada mais o surpreenderia, até que, disfarçado no meio dos clientes, ouviu 3 palavras que mudaram tudo. Henrique Albuquerque nunca soube o que era apertar um botão de micro-ondas. Não por falta de curiosidade, mas porque desde pequeno teve alguém por perto para fazer tudo por ele. Cresceu em uma casa com mais empregados do que parentes. Estudou nas escolas mais caras da cidade e, antes dos 30, já era dono de uma rede de restaurantes famosos. Era chamado de gênio dos negócios pelas revistas, aplaudido em eventos de luxo e cercado de gente que sempre concordava com tudo o que ele dizia. E ele adorava isso. Naquele dia, Henrique estava sentado numa poltrona de couro caríssimo, dentro do seu escritório no último andar de um prédio espelhado, com vista para a cidade inteira. Estava com o celular em uma mão, o copo de uísque na outra, e a cabeça cheia de número. Um relatório estava aberto na tela do computador. Era do Solar do Café, um restaurante que ele herdou do pai. Pequeno, charmoso, mais simples do que o estilo dele, mas com valor sentimental. E o relatório dizia o seguinte: prejuízo de R$73 mil no último trimestre. De novo, Henrique franziu a testa, girou a cadeira, leu mais uma vez e achou que era um erro. Chamou o diretor financeiro pelo viva voz. Guto, que negócio é esse de prejuízo no Solar? Perguntou, sem esconder o tom de irritação. Guto gaguejou um pouco, disse que era um restaurante fora do padrão da rede, que o gerente de lá era um cara meio resistente a mudanças, que as vendas estavam baixas, que o público tinha mudado, que a pandemia tinha deixado sequelas. Um monte de justificativas que só irritavam ainda mais Henrique. E você tá me dizendo isso agora? A gente vinha tentando ajustar, Henrique. Mudamos o cardápio, fizemos promoções. Promoção? Solar do Café nunca precisou de promoção. Ele sempre se pagou sozinho. Alguma coisa tá errada. Eu quero o relatório completo de pessoal, estoque, fornecedores, tudo. Até segunda. Guto concordou e desligou. Henrique terminou o uísque num gole só, largou o copo na mesa e ficou olhando a tela por alguns segundos, como se ela fosse responder tudo o que ele queria saber. O Solar do Café era um lugar especial. Foi o primeiro restaurante da família, aberto pelo pai dele quando Henrique ainda usava calça curta e fazia perguntas demais. Tinha foto antiga dos dois no salão principal. Ele sorria sem jeito, segurando um pedaço de bolo com farinha no nariz. E agora, aquele mesmo lugar estava afundando, e ninguém conseguia explicar o porquê. Nos dias seguintes, Henrique pediu todos os documentos. Leu tudo. Analisou números, contratos, notas fiscais. E quanto mais lia, menos fazia sentido. Os custos pareciam inflados, os lucros cada vez menores, mas as vendas não justificavam tanto buraco. Era como se o restaurante estivesse sendo engolido aos poucos, e ninguém ali dentro estivesse percebendo, ou estivesse fingindo não perceber. Resolveu ligar para o gerente do Solar, Rogério Tavares, um homem de quase 50, que já estava lá desde o tempo do pai dele. Formal, sempre sorridente demais. Henrique nunca gostou muito dele, mas também nunca teve motivo forte para desconfiar. Até agora. Rogério, tudo certo por aí? Claro, senhor Henrique. Aqui é só alegria. Muito movimento, muitos clientes. Estamos trabalhando firme. Me fala, o que está acontecendo com o Solar? Os números estão caindo direto, você não tem notado nada? Ah, isso é fase, senhor. A região mudou, o pessoal anda economizando, sabe como é. Mas a gente tá aqui, fazendo de tudo. Tá, me manda uma lista de tudo que foi comprado nos últimos 2 meses. Ingredientes, bebidas, materiais de limpeza, tudo. E manda também o nome dos fornecedores. Claro, senhor. Vou providenciar. Henrique desligou com a sensação de que tinha algo escondido ali. Não sabia se era só má gestão ou algo pior. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu que ia resolver com as próprias mãos. Sem comitês, sem diretor financeiro, sem palpiteiros. Naquela noite, dentro do closet enorme do apartamento de cobertura, Henrique ficou parado olhando para seus ternos alinhados. Tinha azul marinho, cinza escuro, risca de giz, italiano, francês, personalizado, todos perfeitos. Mas ele queria outra coisa. Queria saber o que estava acontecendo no mundo real, o que ninguém contava nos relatórios cheios de gráficos e palavras bonitas. Fechou o armário e puxou uma mala velha que nem lembrava que tinha. Dentro, uma camiseta básica, uma calça jeans
e um par de tênis comuns. Depois, pegou um boné qualquer e foi até o banheiro raspar a barba, mudar o corte de cabelo. Quando se olhou no espelho, não parecia mais Henrique Albuquerque, o bilionário. Parecia só um cara comum, com cara de cansado. No dia seguinte, apareceu no solar do café com um nome falso, João Prado. Disse que estava precisando muito do emprego, que aceitava qualquer função. Rogério olhou desconfiado, fez algumas perguntas e depois deu de ombros. Faltava garçom mesmo. Começa hoje, João. E foi assim que o homem mais rico da empresa virou o funcionário novo, com avental amassado e bandeja torta. Ninguém ali fazia ideia de quem ele era. Nem os garçons, nem o cozinheiro, nem a moça da faxina. Henrique passou a fazer parte do dia a dia do lugar como um desconhecido qualquer. E logo nos primeiros minutos de trabalho, ele entendeu que o buraco era bem mais embaixo do que imaginava. A cozinha estava desorganizada, os ingredientes vinham com qualidade ruim, o clima entre os funcionários era tenso, como se todo mundo estivesse andando em ovos. E o pior, Rogério tratava os outros como lixo. Gritava, pressionava, fazia piadinhas ofensivas, jogava responsabilidade nas costas de quem já estava sobrecarregado. Henrique se controlava para não perder a pose, mas por dentro já estava com o sangue fervendo. No meio disso tudo, uma voz chamou a atenção dele. Não pelo tom, mas pelo jeito. Era direta, engraçada, sem medo. Uma garçonete de cabelo preso e riso fácil, que se virava nos 30 com uma bandeja numa mão e uma piada na outra. O crachá dizia, Lívia. Mas isso, Henrique só ia entender melhor mais tarde. Agora, ele estava dentro do campo de batalha. E pela primeira vez, sem escudo nenhum. Henrique não dormiu bem na noite anterior. Não por causa do colchão duro do hotel simples onde decidiu ficar, mas pela sensação estranha de estar entrando num mundo que sempre passou por ele sem ser notado. Levantou cedo, tomou um café fraco e foi a pé para o restaurante. No caminho, viu as lojas abrindo, gente apressada indo para o trabalho, um cara vendendo pão de queijo numa barraquinha improvisada. Parecia tudo simples, mas para ele era como andar em outro planeta. Chegando no solar do café, ele respirou fundo. Aquilo era dele, mas ninguém ali sabia. E ele também já não se sentia mais tão dono. Era só mais um funcionário novo tentando entender como aquele lugar funcionava por dentro. Logo que entrou, deu de cara com o Rogério, que nem cumprimentou. Estava de costas, reclamando com um entregador sobre a quantidade de caixas que chegaram. Falava alto, como se quisesse mostrar que era o rei do pedaço. Henrique desviou, foi direto para o vestiário, colocou o avental e saiu para o salão. A primeira tarefa do dia foi limpar as mesas. Não tinha muito segredo. Era só passar um pano úmido e alinhar os talheres. Mas Henrique já começou a suar. O pano escorregava, os copos quase caíam, e ele percebia que nunca tinha feito aquilo na vida. Se atrapalhava até com o baldinho de água. Parecia um jogador caro tentando jogar bola num campinho de terra. Lívia apareceu do nada e olhou para ele com um sorriso meio debochado. Ô João, você tá limpando ou batizando a mesa? Ele riu sem jeito e respondeu que estava só aquecendo. Ela pegou outro pano, ajudou a secar o que ele tinha encharcado e foi explicando como fazia para deixar tudo pronto sem parecer que foi atacado por um balde. Aqui a gente faz tudo correndo, mas bem feito. Senão o Rogério já vem no cangote. Henrique prestou atenção em cada palavra. Não queria parecer o patrão que não sabe escutar. Ali, ele era só o João tentando não ser um desastre. O movimento começou a aumentar. Clientes chegando, pedidos anotados, cozinha gritando os pratos. Henrique teve que encarar a parte mais difícil, servir as mesas. A primeira foi tranquila. Um casal simpático que não reclamou quando ele derrubou um guardanapo na hora de entregar os cafés. A segunda já foi um caos. Um grupo grande, gente falando ao mesmo tempo. Um pediu suco, outro trocou o pedido. Ele esqueceu qual era o número da mesa. Se perdeu bonito. Lívia apareceu de novo. Respira, João. Aqui é assim mesmo. Foca em um de cada vez. E se errar, inventa uma desculpa engraçada. O pessoal costuma perdoar quando você é gente boa. Foi o primeiro conselho de verdade que ele recebeu ali. Não veio de manual, nem de planilha. Veio da boca de alguém que vivia aquilo todo dia. Henrique não disse nada, mas deu um sorrisinho de canto, como quem entende que ainda tem muito o que aprender. No fim da manhã, o cansaço já batia. Henrique não lembrava a última vez que ficou tanto tempo em pé. As costas doíam,
Os pés reclamavam, e o cheiro de comida grudava na roupa. Quando ele se encostou no balcão, Lívia apareceu com 2 copos de água. Primeiro dia puxa, né? Ele bebeu como se tivesse andado no deserto. Tá puxado, mas tô aqui pra isso. Ela encostou ao lado dele, tirou o cabelo do rosto e contou que já trabalhava ali fazia quase 2 anos, que começou só pra ajudar em casa, mas acabou ficando. Disse que não era o lugar dos sonhos, mas que os colegas faziam valer a pena e que, apesar de tudo, ainda achava graça no caos. Henrique achou incrível como ela falava tudo isso com leveza. Não era falsa alegria. Era como se ela tivesse aprendido a sobreviver sem endurecer por dentro. Isso mexeu com ele. O horário de pico passou, os pedidos diminuíram, e o pessoal foi tirando os pratos sujos das mesas. Henrique foi para a cozinha levar uma bandeja cheia e quase derrubou tudo na porta. O cozinheiro, um cara chamado Tonho, riu alto. Esse aí ainda vai quebrar mais prato do que servir café. Henrique riu também. Não se ofendeu. Estava ali para aprender. E cada falha era uma lição que ele jamais teria dentro do escritório, com ar-condicionado e cadeira giratória. No intervalo, sentou no fundo da cozinha com um prato de arroz, feijão, frango grelhado e salada meio murcha. Era simples, mas ele comeu como se fosse um banquete. Estava faminto. Do outro lado da mesa, Lívia também comia, mexendo no celular. De vez em quando mostrava um vídeo engraçado, e os dois riam. A conversa foi ficando mais solta. Henrique contou que morava sozinho, que estava começando do zero, tentando uma nova fase. Ela achou bonito alguém recomeçar sem vergonha. Tem que ter coragem para isso, ela falou, sem saber que ele estava escondendo o maior segredo de todos. O resto do dia passou mais tranquilo. Henrique ajudou a fechar a conta de algumas mesas, arrumou o salão e, no final, ainda ficou limpando o chão com um esfregão. Saiu do restaurante quase às 10 da noite, com o corpo destruído e a cabeça cheia de pensamentos. Tinha visto de perto o que nunca enxergou nos relatórios. Ali, tudo era esforço, improviso, correria. E mesmo assim, tinha gente que ainda sorria. Na calçada, enquanto esperava o ônibus que nunca vinha, ouviu uma voz familiar. Tá indo pra onde, João? Era Lívia, segurando a bolsa com uma das alças rasgadas. Pro hotel. Fica umas 4 quadras daqui. Sozinho essa hora? Fazer o quê, né? Ela pensou por um segundo. Vem comigo. Pelo menos metade do caminho a gente faz junto. Conversando passa mais rápido. E foram andando, lado a lado. Henrique não falou muito. Ouviu mais do que tudo. Descobriu que ela morava com a mãe, que tinha deixado a faculdade por falta de dinheiro, que sonhava em abrir um lugar só dela, onde pudesse cozinhar do jeito que aprendeu com a avó. Falou com brilho nos olhos. Henrique se pegou imaginando como seria aquele restaurante. Pequeno, aconchegante, com comida feita com amor de verdade. Pararam na esquina de uma rua escura. Aqui eu viro, disse ela. Valeu pela companhia, João. Valeu você. Amanhã tamo aí de novo. E tenta não derrubar nada dessa vez, hein? Ela sorriu e foi embora. Henrique ficou olhando até ela sumir na rua. Depois continuou andando até o hotel, com uma sensação estranha no peito. Algo entre cansaço, admiração e medo. Medo de que ali naquele mundo novo, ele estivesse começando a sentir coisas que não dava para controlar. E o mais louco era saber que aquilo tudo estava só começando. O segundo dia de Henrique começou antes mesmo do sol nascer. Ele acordou com o corpo moído, as pernas pesadas, a lombar reclamando e os pés parecendo que tinham sido esmagados por um caminhão. A cama do hotel simples não ajudava em nada, mas ele nem podia reclamar. Por muitos anos, Henrique nem sabia o que era carregar peso. Agora, parecia que estava pagando tudo de uma vez. Chegou no solar do café antes de todo mundo. A rua ainda estava meio vazia, só com o som dos ônibus passando ao fundo. Abriu o cadeado do portão lateral com a chave reserva que Rogério tinha jogado na mão dele no dia anterior, sem explicar nada, como se ele já tivesse nascido sabendo. Lá dentro, ligou algumas luzes do salão e começou a ajeitar as mesas. Tentava lembrar da ordem certa dos talheres, das dobras dos guardanapos, de como montar a mesa sem deixar torto. O silêncio deixava tudo mais intenso. Era ele, as cadeiras e a sensação de estar muito fora da zona de conforto. Pouco tempo depois, Lívia chegou. Sempre com aquele jeito leve, cabelo preso de qualquer jeito, mochila velha nas costas e um sorriso que parecia vencer o cansaço. Olha só, João tá virando exemplo agora? Chegou antes de mim. Henrique riu. Não dormi direito.
Achei melhor vir cedo e já ir treinando. Boa. Mas não se anima muito não. Tem bandeja te esperando. O resto da equipe foi chegando aos poucos. Tonho, o cozinheiro, reclamando do gás que vive falhando. Thaís, a outra garçonete, com fone de ouvido e cara de quem brigou com o mundo inteiro antes de sair de casa. E claro, Rogério, com aquela presença pesada, falando alto e cobrando como se estivesse todo dia à beira de um ataque. Logo no início da manhã, Henrique teve que encarar seu maior inimigo até agora, a bandeja. Aquela peça redonda, aparentemente inofensiva, parecia ter vida própria nas mãos dele. Se ele carregava com a mão esquerda, ela inclinava. Com a direita, tremia. Quando equilibrava 2 copos, um deles escorregava. Tentava ficar calmo, mas só piorava. Na primeira mesa do dia, um café preto e uma tapioca. Coisa simples. Ele colocou tudo na bandeja e foi andando com cuidado. O salão não estava cheio, mas tinha gente observando. Henrique sentia o suor descendo nas costas. Quando chegou na mesa, tentou baixar a bandeja com leveza, mas no meio do movimento, o café balançou e caiu direto na calça do cliente. O homem pulou da cadeira com um palavrão. A tapioca voou. O guardanapo molhou inteiro. Henrique ficou parado por 2 segundos, sem reação. Só quando ouviu a voz do cliente bravo que voltou ao mundo real. Que porra é essa, cara? Tá doido? Me desculpa, foi mal mesmo. Rogério apareceu num segundo. O que aconteceu aqui? O cliente, com a calça manchada de café, explicou rápido, já irritado. Henrique tentou falar, mas Rogério nem deixou. Vai limpar isso agora, João. E depois passa lá na minha sala. O clima pesou. Henrique pegou o pano, se abaixou, limpou o chão e pediu desculpa de novo. O cliente bufou e disse que nunca mais voltava. Rogério acompanhou o homem até a porta, se curvando, sorrindo falso, fazendo 1000 promessas. Quando voltou, olhou para Henrique com aquela cara de desprezo. Vai ter que melhorar muito se quiser continuar aqui. Isso aqui não é lugar para amador. Henrique não respondeu. Engoliu seco. Tinha vontade de jogar a bandeja longe, mas ficou quieto. Sabia que se reagisse mal, chamaria atenção. E ele não estava ali para brilhar. Estava ali para entender. Depois do desastre, Lívia apareceu com 2 pães de queijo num guardanapo. Café da manhã de quem sobreviveu ao primeiro mico do dia. Henrique sorriu. Pior que eu quase fui demitido. Relaxa. Todo mundo aqui já derrubou alguma coisa. Só que no seu caso foi em grande estilo. Ela sentou ao lado dele por alguns minutos e ensinou um truque para carregar a bandeja. Segurar com os dedos mais abertos, manter o peso centralizado, olhar para frente, não para os copos. Disse que o segredo era andar como se nada fosse cair. Finge que confia em você mesmo. Às vezes o corpo acredita. O resto da manhã foi de mais erros, mas menos catastróficos. Henrique tropeçou num tapete perto da cozinha, quase deixou um prato cair na mesa errada e esqueceu 2 vezes o número da comanda. Mesmo assim, já sentia que estava um pouco mais solto, menos tenso. E muito disso era porque Lívia sempre estava por perto, fazendo piada, quebrando o gelo, puxando assunto com os clientes, jogando leveza no meio da pressão. Na hora do almoço, o salão encheu. Henrique teve que correr de um lado para o outro. Quando achava que estava dominando, um novo desafio aparecia. Um cliente pedindo para trocar o prato. Uma mesa com alergia a glúten. Uma criança chorando que derrubou o suco. Cada situação parecia um teste. E ali, no meio da correria, ele começou a entender por que o solar do café estava afundando. Não era só o cardápio ou a decoração. Era a energia do lugar. O cansaço nos olhos dos funcionários. A falta de respeito do gerente. O jeito como ninguém sorria de verdade, com exceção de poucas pessoas. No final do expediente, Henrique sentou num canto da cozinha, exausto. As mãos tremiam, os pés pediam socorro e a cabeça não parava de girar. Mas dentro do cansaço, tinha uma sensação estranha. Era como se ele tivesse feito algo de verdade. Não tinha fechado um contrato milionário. Não tinha comprado mais uma empresa. Só tinha servido mesas. Errado, atrapalhado, mas com vontade. Lívia apareceu com 2 garrafinhas de suco. Não derramou nada na última hora. Tá melhorando. Acho que tô começando a entender como se anda com uma bandeja. É tipo a vida, né? Equilíbrio e prática. Ninguém nasce sabendo. Os 2 ficaram em silêncio por alguns segundos. O barulho da cozinha ao fundo, as panelas sendo lavadas, a voz do Tonho xingando a torneira que não fechava direito. Henrique olhou em volta e pensou que nunca teria imaginado estar ali.
Mas ao mesmo tempo, sentia que talvez fosse exatamente onde precisava estar. E isso era só o começo. Henrique estava começando a se acostumar com a rotina puxada do solar do café. Mas uma coisa não saía da cabeça dele: os números. Por mais que tivesse virado garçom e aprendido na marra como andar com uma bandeja na mão, o olhar de empresário ainda estava ali, ligado, atento. Ele observava tudo: a quantidade de clientes, os pratos que saíam, os pedidos que voltavam, os produtos que sumiam da prateleira. E nada batia. Em uma terça-feira de pouco movimento, ficou responsável por ajudar Tonho na reposição do estoque. Era só descer no porão, pegar as caixas e trazer para a cozinha. Nada demais. Mas ali, embaixo, no meio daquele calor abafado e do cheiro de produto de limpeza misturado com cebola guardada, ele viu o primeiro detalhe estranho. Tinha uma prateleira cheia de latas de milho de uma marca que ele nunca tinha ouvido falar. O rótulo era feio, e as letras vinham meio tortas, como se fossem impressas em casa. Henrique pegou uma das latas, virou de lado e olhou a etiqueta branca com código de barras colado por cima da original. Estranhou, mas não falou nada. Voltou com a caixa nos braços e entregou pro Tonho, que só reclamou do calor. Esse porão parece forno. Um dia a gente morre cozido aqui embaixo. Henrique riu, mas ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, prestou mais atenção no carregamento que chegou no restaurante. Um cara de van velha, sem uniforme, trouxe caixas mal embaladas com legumes e frios. Rogério desceu para conferir a entrega, mas foi tudo tão rápido que ninguém viu nada direito. Henrique tentou chegar perto, mas o gerente foi seco. Ô, João, volta lá pro salão. Isso aqui é com a gerência. Henrique fingiu que obedeceu, mas deu meia volta e ficou de canto, fingindo que estava limpando o vidro. Ali, viu Rogério assinando uma nota fiscal que o entregador tirou da mochila. O papel parecia velho, sem logo, sem CNPJ. Era como se fosse feito em casa. Depois de assinar, Rogério puxou um envelope do bolso e enfiou nas mãos do cara. Conversaram baixo por uns segundos, e cada um seguiu para o seu lado. O alerta acendeu de vez. Aquilo não era compra de fornecedor regular. Henrique conhecia o padrão de nota fiscal da empresa dele. Aquilo ali era esquema, e estava acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo. Nos dias seguintes, ele começou a observar cada entrega. Não tinha controle de estoque. Não tinha lista do que entrava ou saía. Os pedidos vinham do jeito que Rogério queria, e ninguém conferia nada. Quando perguntava, os outros funcionários davam de ombros. Diziam que era sempre assim, que quem reclamava era demitido rapidinho. Lívia foi a única que falou com mais firmeza. Eu já vi coisa estranha, sim. Umas caixas com produto vencido, uma vez chegou carne congelada meio amarelada. Falei com o Rogério, ele disse que era coisa da câmera fria. Depois disso, fiquei quieta. Não vale a pena bater de frente com ele. Aqui é cada um por si. Henrique anotava tudo mentalmente. Começou a guardar pequenas provas. Fotografava discretamente as notas fiscais estranhas, os produtos com rótulo rasgado, os nomes dos fornecedores esquisitos. Usava o celular como espelho. Fingia que estava olhando o cabelo, mas clicava a câmera. Cada clique era um passo a mais, na verdade. Um dia, no meio do expediente, o cozinheiro Tonho perdeu a paciência. Estava preparando uma salada quando abriu um pacote de alface com cheiro forte. Gritou da cozinha. Alguém aqui quer passar mal com isso? Olha o estado disso aqui, tá podre. Rogério apareceu na mesma hora. Cala a boca, Tonho. Vai fazer o que eu mandei. Eu não vou servir isso pra ninguém. Isso aqui fede, tá vencido. Quer me processar? Processa. Mas eu não vou intoxicar cliente por causa de economia porca. Henrique assistiu tudo de perto. O salão estava cheio, mas os gritos foram altos. Clientes viraram o rosto. O clima pesou. Rogério segurou o braço de Tonho e falou com os dentes cerrados. Se abrir a boca de novo, tá na rua. Tá ouvindo? Tonho puxou o braço e foi embora da cozinha, com a faca ainda na mão. Jogou o avental no chão e sumiu pelos fundos. Rogério voltou ao salão, como se nada tivesse acontecido. Mas Henrique viu o olhar de medo dos outros. Era aquele medo que calava todo mundo. Naquele dia, Henrique decidiu que ia descobrir tudo o que precisava. Não podia mais esperar. Na madrugada, voltou sozinho ao restaurante. Usou a cópia da chave que tinha ganhado no primeiro dia e entrou pelos fundos. Foi até o estoque. Levava no bolso um mini scanner que usava em reuniões da empresa para arquivar contratos. Escaneou todas as etiquetas suspeitas.
Depois foi até a sala de Rogério. A porta estava trancada, mas com um empurrão forte, ela abriu. Lá dentro, encontrou um caderno velho cheio de anotações. Viu nomes, valores, apelidos, siglas, tudo feito à mão. E ali, entre as folhas, encontrou um papel com o nome de uma distribuidora. Brasil Alim Lida. Nunca tinha ouvido falar. Guardou o nome. Voltou para o hotel com a cabeça cheia. No dia seguinte, usou o notebook pessoal para pesquisar. A tal Brasil Alim não existia nos registros da Receita. Era empresa fantasma. Um CNPJ inativo com um endereço falso. Bingo. Agora ele tinha certeza. Rogério estava desviando dinheiro usando compras falsas, produtos de baixa qualidade e empresas que só existiam no papel. E o mais grave, isso vinha acontecendo havia muito tempo. Henrique sabia que esse tipo de coisa não era um erro de gestão. Era roubo mesmo. Nos dias seguintes, ele se manteve calmo. Continuou servindo as mesas, rindo das piadas da Lívia, ajudando a Thaís a limpar o chão. Mas por dentro, estava montando o plano. Sabia que não podia agir no impulso. Precisava do momento certo. E ele ia chegar. A verdade já estava ali, escancarada. Faltava só o próximo passo. A noite tinha aquele tipo de vento que não era forte o bastante para chamar de frio, mas também não deixava o corpo em paz. Henrique saiu pela porta lateral do solar do café, com os ombros caídos e o corpo cansado. O avental ainda estava sujo de molho, e ele nem se preocupou em tirar antes de sair. Já tinha deixado de se importar com a aparência desde que colocou o primeiro pé ali dentro. Ele atravessou a rua, parou no ponto de ônibus e se encostou no poste, olhando para o nada. As luzes da cidade piscavam, os carros passavam apressados, e o tempo parecia andar mais devagar naquele horário. O celular dele marcava 22h47. O próximo ônibus só viria em 20 minutos, e ele sabia que mesmo assim podia atrasar. João. Ele virou o rosto e viu Lívia se aproximando com a mochila no ombro, e uma expressão leve, apesar do cansaço no olhar. O cabelo preso de qualquer jeito, a camiseta com uma manchinha de café na manga e um sorriso que sempre aparecia como se fosse fácil sorrir. Achei que já tivesse ido, ela disse, parando ao lado dele. Tô esperando o busão. E você? Mesma coisa. Aquele das 23h05. E que nunca chega no horário. Henrique sorriu. Aquilo virava rotina. O trabalho puxado, o ponto vazio, o vento batendo. E os dois ali, de pé, dividindo o silêncio da cidade. Tá com fome? Ela perguntou, tirando da mochila um pacote de biscoito recheado. Sempre. Ele pegou um, rindo. Isso aqui é jantar gourmet? Claro. Receita da chefe Lívia Martins. Biscoito sabor morango servido à temperatura ambiente, acompanhado de brisa noturna. Henrique deu risada. Era incrível como ela conseguia transformar qualquer coisa em piada. Você sempre foi assim? Assim como? Desse jeito, leve. Ela olhou para frente. Pensou um pouco antes de responder. Não sei. Acho que eu aprendi a rir das coisas para não chorar. Já teve época que eu vivia engolindo o choro. Hoje, eu escolho engolir a piada. É menos amargo. Henrique ficou em silêncio. Aquilo mexeu com ele, porque ele conhecia o outro lado. O lado de quem engolia tudo, mas com grana, com orgulho, com pose. Só que aquilo era diferente. Era mais honesto. Você mora com sua mãe, né? Ele perguntou, tentando puxar assunto. Moro. Só nós duas. Ela tem uns problemas de saúde, mas é forte. Forte até demais. Trabalhou a vida inteira em cozinha. Eu meio que herdei isso dela. E teu pai? Lívia deu de ombros. Foi embora quando eu era pequena. Aquelas histórias que todo mundo já ouviu. Promete, some, promete de novo, some de novo. Um dia eu parei de esperar. Henrique assentiu com a cabeça. Ele não sabia o que responder. Não queria falar qualquer coisa só por falar. Ela parecia estar acostumada a ouvir frases vazias. Mas você... Ela virou para ele. De onde veio? Porque não parece ter cara de garçom. Henrique gelou por dentro. Não era uma acusação, nem uma cobrança. Foi só uma pergunta solta, mas que bateu como um alerta. De lugar nenhum muito interessante, respondeu, olhando pro chão. Eu só... tava precisando mudar um pouco de vida. Ela riu de leve. Tá fugindo de alguma coisa? Ele riu também, meio sem graça. Talvez de mim mesmo. Lívia não forçou mais. Só ficou ali ao lado dele, comendo biscoito, de olho nos carros que passavam sem parar. Sabe, João, ela disse depois de um tempo. Às vezes eu fico pensando que a gente tá sempre tentando chegar em algum lugar,
Mas e se o ponto for exatamente aqui? E se esse pedaço de rua for o único lugar onde a gente consegue respirar? Henrique ficou em silêncio. Aquela frase grudou na cabeça dele. Ele pensava o tempo todo em controle, em metas, em futuro. Mas ali, naquele ponto mal iluminado, com ela, talvez fosse o único momento em dias que ele conseguia realmente respirar. Você fala umas coisas que não parecem vir da tua idade. Ele disse, sincero. E você carrega uns silêncios que não combinam com o seu jeito. Ela respondeu no mesmo tom. Ficaram mais alguns minutos em silêncio, mas não era o tipo de silêncio desconfortável. Era aquele que parecia deixar espaço para a cabeça da gente colocar tudo no lugar. Do outro lado da rua, um ônibus virou a esquina devagar. Os faróis iluminaram a calçada e o barulho do motor avisou que o tempo deles ali estava acabando. É o seu? Perguntou Henrique. É. Quer carona até o ponto seguinte? Não. O meu vem logo depois. Lívia se virou. Mas antes de subir, falou rápido. Foi bom conversar contigo, João. De verdade. Também achei. Ela sorriu, subiu no ônibus e sumiu entre os vidros embaçados. Henrique ficou olhando até o ônibus virar a rua e desaparecer. Voltou a se encostar no poste e soltou o ar devagar. O ponto agora estava vazio de novo, mas ele não se sentia mais sozinho. Na cabeça dele, a frase dela ainda ecoava. E se o ponto for exatamente aqui? Pela primeira vez, ele pensou que talvez não precisasse correr tanto para descobrir o que realmente importa. No dia seguinte, Henrique chegou no solar do café antes do sol nascer, como já estava virando hábito. Mas naquele dia, tinha algo diferente nele. Era como se tivesse acordado mais leve, mesmo com o corpo ainda cansado. Talvez fosse o efeito da conversa com Lívia na noite anterior. Ou talvez ele só estivesse começando a sentir que pela primeira vez na vida estava no lugar certo, mesmo que esse lugar não tivesse nada a ver com o que ele sempre sonhou. Ele abriu o restaurante, ligou as luzes uma por uma, colocou a água do café para ferver e puxou uma cadeira para o lado para começar a montar as mesas. Enquanto dobrava os guardanapos com mais cuidado do que nas primeiras tentativas, percebeu algo simples, mas importante. Ninguém ali fazia nada apenas por fazer. Mesmo as tarefas repetitivas, mesmo o básico, tudo tinha um motivo. O jeito que a colher era virada, o tempo de abrir a cortina para a luz entrar, o lugar exato de cada item no balcão. Não era só rotina. Era um tipo de cuidado que não aparecia em planilhas. Mais tarde, quando os outros funcionários começaram a chegar, ele notou como a dinâmica da equipe já estava mais clara para ele. Thaís, por exemplo, parecia sempre estressada, mas era boa de memória. Sabia o pedido de quase todos os clientes frequentes de cabeça. Tonho, que vivia reclamando, era o primeiro a dar risada quando alguém derrapava com a bandeja. E tinha a Dona Marta, a copeira que quase não falava, mas deixava um bilhetinho no espelho do banheiro feminino todo dia com alguma frase engraçada. Aquilo nunca estava nos relatórios que ele recebia, mas agora fazia total sentido. O salão começou a encher, e Henrique foi para a linha de frente. Atendia uma mesa, corria para outra, voltava para a cozinha, pegava os pedidos e fazia de tudo para não deixar nenhum copo cair. Já estava pegando o jeito. Já sabia onde pisar, onde não pisar, quem precisava de atenção, quem só queria comer em silêncio. E foi aí que ele notou um senhor sentado sozinho num canto. Era um senhor de cabelo branco, roupa simples e olhar triste. Estava ali havia uns bons 10 minutos, com uma xícara vazia à frente. Henrique se aproximou. Boa tarde. Tudo bem? Quer pedir alguma coisa? O homem olhou para ele com um sorriso tímido. Eu só pedi um café. Só isso. Acho que esqueci de pagar semana passada. Mas prometo que hoje eu pago. Henrique sentiu um aperto no peito. Não se preocupa com isso. Quer que eu traga um pão de queijo também? Não. Café tá ótimo. Só precisava esquentar um pouco. Aqui é o único lugar que não me olha torto quando eu entro. Henrique não disse nada. Só assentiu com a cabeça e foi até a cozinha. Pegou um café quente e, sem dizer nada, colocou 2 pães de queijo no prato. Voltou, serviu com calma e colocou a xícara na frente do homem. Tá por conta da casa. O senhor olhou surpreso, emocionado. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Henrique sentiu a garganta fechar. Voltou pro balcão, respirou fundo e percebeu que aquela pequena ação fez mais sentido do que qualquer meta que ele já tinha batido na vida inteira. Mais tarde, enquanto limpava uma mesa, Lívia apareceu ao lado dele com um sorriso. Vi o que você fez.
Foi bonito. Henrique sorriu também. Ele parecia precisar mais do que qualquer um. Aqui sempre tem alguém que precisa. O problema é que muita gente finge que não vê. Eles seguiram trabalhando lado a lado, e a conexão entre eles crescia sem pressa. Não era forçado. Era natural. Henrique ouvia mais. Observava mais. Já não achava que tinha todas as respostas. Começava a entender que os funcionários não eram apenas peças de uma máquina. Eram pessoas com histórias, com limites, com vontades, e isso fazia toda a diferença. Durante o intervalo, sentaram juntos na calçada, como já tinham feito outras vezes. Lívia dividiu um pastel que tinha comprado no caminho. Henrique comeu como se fosse a melhor coisa do mundo. Engraçado como um pastel pode ser melhor que um prato de R$ 200, ele comentou. Depende de onde você tá comendo. E com quem? Henrique sorriu. Aquilo mexeu com ele de um jeito que não sabia explicar. Tudo o que ele acreditava parecia estar mudando. E o mais louco era que ele não estava tentando mudar. Só estava sentindo. No final do expediente, Rogério chamou Henrique para conversar. Foi direto, seco, do jeito de sempre. Tá se saindo melhor, hein? Pelo menos agora não derruba tudo. Henrique só assentiu. Mas deixa eu te avisar de uma coisa. Aqui ninguém é insubstituível. Então não se empolga demais. Henrique ficou parado com o olhar firme. Tô aqui para trabalhar. Só isso. Rogério deu um sorriso forçado e saiu, mexendo no celular. Naquele momento, Henrique entendeu o que estava por trás daquele tipo de liderança. Não era comando. Era medo. Era insegurança disfarçada de poder. Rogério não liderava. Ele oprimia. E fazia isso porque sabia que, se as pessoas descobrissem o próprio valor, ele perderia o controle. E era isso que Henrique queria mudar, mas sem pressa. Ainda não era a hora de mostrar quem era de verdade. Ainda não era o momento de agir. Primeiro, ele precisava continuar sentindo na pele. Precisava mergulhar mais fundo no dia a dia, porque era ali que estava o verdadeiro valor de tudo aquilo. Não nos lucros, não nos gráficos, mas nas histórias, nas conexões e na forma como cada pessoa, mesmo cansada, encontrava um jeito de seguir em frente. O clima no solar do café vinha mudando, e não era só Henrique que estava percebendo. Os sorrisos que antes surgiam de vez em quando estavam cada vez mais raros. As piadinhas entre um prato e outro quase não apareciam mais. Até o Tonho, que vivia reclamando de tudo, agora só resmungava de cabeça baixa. Tava todo mundo cansado, mas não era o cansaço físico. Era outro tipo. Um que pesa nos ombros, mas vem de dentro. Nos últimos dias, Rogério parecia mais irritado, mais controlador. Chegava cedo, andava de um lado para o outro com o celular na mão e os olhos atentos em tudo, como se estivesse caçando erro. Não falava, mandava. Não corrigia, humilhava. Qualquer deslize virava sermão. E quando não tinha erro, ele inventava algum. Na quarta-feira, logo cedo, Henrique viu a cena. Thaís chegou 5 minutos atrasada, com os olhos inchados. Parecia ter chorado. Antes mesmo de botar o avental, Rogério apareceu do nada. 5 minutos? Você acha que trabalha onde, moça? Aqui não é zona. Me desculpa, Rogério. A condução atrasou. Tive que voltar para buscar minha irmã no colégio. Deu problema lá? Não me interessa. Isso aqui é lugar de responsabilidade. Se não consegue nem chegar no horário, pede para sair. Thaís ficou quieta. Só abaixou a cabeça. Entrou apressada pro vestiário. Henrique ficou ali, de longe, observando. Sentiu um negócio ruim por dentro. Ele conhecia muito bem esse tipo de liderança. O tipo que grita para se sentir maior. Mais tarde, a cozinha virou campo de guerra. Tonho esbarrou numa panela, derramou molho no chão, e antes que pudesse limpar, Rogério já veio em cima dele com o dedo na cara. Você é um desastre, cara. Um desastre. Se fosse em outro restaurante, já estava na rua. Eu vou limpar. Foi só um acidente. Sempre há um acidente com você. Tá aqui por caridade. Tonho apertou o pano com força. Limpou o chão sem olhar para ele, com os olhos vermelhos. Henrique, encostado perto da porta, fechou a mão. Teve vontade de falar, de gritar, mas respirou fundo e guardou aquilo com ele. Ainda não era a hora, mas estava ficando cada vez mais difícil segurar. Na hora do almoço, o restaurante encheu. Henrique atendia as mesas com mais agilidade, já sem tropeçar tanto. Mas mesmo assim, sentia o peso da tensão no ar. Ninguém sorria. Ninguém fazia piada. Era como se todos tivessem medo de respirar mais alto. Foi quando aconteceu uma das cenas mais marcantes daquele dia. Um cliente reclamou que o suco estava aguado.
Henrique se aproximou para resolver, mas Rogério já estava lá. O senhor quer outro suco? A casa manda. A culpa foi do garçom, esse novato aqui. Apontou para Henrique. Henrique engoliu em seco. Não fui eu quem preparou o suco. Não importa. O cliente quer solução, não explicação. Lívia, que ouvia de longe, largou a bandeja na bancada e se aproximou. Na verdade, Rogério, quem preparou o suco fui eu. Ele virou para ela, irritado. Eu não tô falando com você, mas eu tô falando com você. Se for para apontar culpado, aponta certo. A gente já tem problema demais aqui sem precisar de mentira. O silêncio tomou conta do salão por alguns segundos. Os clientes olharam de lado, percebendo o clima. Rogério puxou o ar, tentando manter o controle. Se tá difícil trabalhar aqui, você pode procurar outro lugar. Talvez seja você quem deveria pensar nisso. Ela respondeu, firme. Henrique ficou parado, em choque. Nunca tinha visto ninguém enfrentar Rogério daquele jeito. Lívia não falou alto, não gritou. Só olhou no olho e disse o que tinha para dizer. E mesmo que ele tenha virado as costas logo em seguida, dava para ver que, por dentro, tinha sido atingido. Naquele dia, no vestiário, o assunto foi só um. Você foi corajosa, viu? Disse Tonho, enquanto limpava a faca. Corajosa ou doida, né? Respondeu Thaís. Eu só não aguentava mais. Ninguém aguenta mais, disse Lívia, sentada no banco tirando os sapatos. Henrique ficou em silêncio, mas com o peito cheio. Queria abraçar ela, aplaudir, falar alguma coisa, mas só falou depois, no ponto de ônibus, os dois de novo lado a lado. O que você fez hoje foi gigante. Não sei, às vezes acho que falar o que pensa não muda nada. Muda. Pode não mudar o mundo, mas muda quem tá em volta. E muda você. Ela deu de ombros, meio cansada. Só me dá medo de perder esse emprego. Não é o melhor, mas é o que eu tenho agora. Henrique olhou para ela e sentiu vontade de contar tudo, de dizer quem ele era, por que estava ali, o que estava planejando. Mas ainda não era a hora. Ela precisava confiar nele como João primeiro, e ele ainda tinha que provar que merecia essa confiança. O ônibus chegou e ela subiu. Henrique ficou ali, parado, com o barulho da cidade voltando aos poucos. O solar do café era um lugar bonito por fora, mas por dentro estava cheio de rachaduras. E se ninguém fizesse nada, aquilo ia desmoronar. Mas Henrique não ia deixar isso acontecer. O relógio marcava 10h30 da manhã e o calor já batia forte dentro do solar do café. Henrique estava atrás do balcão, separando os talheres que iriam para as próximas mesas, quando viu Lívia entrando pela porta da frente. O rosto dela estava pálido, os olhos fundos, diferente de como costumava chegar todos os dias. Ela não tinha o sorriso de sempre, nem a leveza no andar. E mais estranho ainda, estava sem a mochila que nunca largava. Veio só com a bolsa pequena e uma blusa enrolada no braço. Henrique percebeu na hora que tinha alguma coisa errada. Ela passou direto, não falou com ninguém. Foi até o vestiário e ficou lá por um bom tempo. Quando saiu, já estava de uniforme, mas com o mesmo olhar distante. Não falou muito com ninguém. Só foi fazendo o trabalho no automático. Thaís chegou a perguntar se ela estava bem. Lívia respondeu com um tô seco, daqueles que não convencem ninguém. Tonho, que reparava tudo, só lançou um olhar rápido para Henrique, como quem diz, tem coisa aí. Henrique não quis forçar. Esperou o tempo certo. Mais tarde, no intervalo, ela foi sentar sozinha nos fundos do restaurante. O lugar era apertado, com 2 cadeiras velhas e um pedaço de sombra que o prédio da frente jogava ali. Henrique pegou 2 garrafinhas de água e foi até lá. Posso? Ela fez que sim com a cabeça. Ele sentou ao lado dela em silêncio. Esperou. Só depois de alguns segundos falou com calma. Tá tudo bem mesmo? Ela olhou para frente, respirou fundo, e quando respondeu, a voz saiu meio fraca. Minha mãe desmaiou hoje de manhã. Henrique ficou em choque. Sério? Como assim? Acordou com dor no peito, tonta. Caiu no chão da cozinha. Quase bateu a cabeça na pia. Tive que chamar a vizinha para ajudar a levantar. Levei pro hospital, correndo. Fiquei lá até pouco antes de vir pra cá. Mas, ela tá bem agora? Lívia balançou a cabeça, olhando pro chão. Não. Descobriram um problema no coração. Ela já vinha sentindo uns desconfortos, mas escondia de mim. Diz que não queria me preocupar. Só que agora os exames mostraram que é sério. E vai precisar de cirurgia. Henrique ficou parado, sem saber o que dizer. Aquilo bateu fundo nele. Você não devia ter vindo trabalhar.
Ele disse quase num impulso. Eu não posso faltar. Não agora. Não posso perder esse emprego. Tem a cirurgia, os remédios, a recuperação. E a fila do SUS está enorme. O médico foi bem claro. Ou a gente corre atrás, ou ela corre risco. Henrique sentiu um nó no peito. E quanto custa? Ela soltou uma risada sem graça. 30 mil, fora o pós-operatório. Ele se calou. Olhou para o lado. Pensou em tudo que tinha no banco. Todo o dinheiro, os investimentos, os imóveis. Pensou que poderia pagar aquilo agora, em um clique. Mas também sabia que não podia contar quem era. Não ainda. Eu vou dar um jeito. Ela disse, com os olhos cheios de água. Eu não sei como, mas vou. Henrique viu que ela tentava ser forte, mas por dentro estava desmoronando. Você tem algum parente que possa ajudar? Ela negou com a cabeça. Meu pai sumiu faz anos. Não tenho irmão. Só tenho ela. Sempre foi só nós duas. Henrique respirou fundo. Queria dizer que ela não estava sozinha, que podia contar com ele. Mas o que ele podia oferecer agora? Um ombro? Uma palavra? Um plano? Se eu puder ajudar com qualquer coisa, me avisa, tá? Ela olhou para ele. Pela primeira vez naquele dia, sorriu de leve. Obrigada, João. De verdade. O resto do expediente foi arrastado. Lívia fazia o básico, mas dava para ver que a cabeça estava longe. Henrique tentava cobrir o que podia. Atendia mais mesas, carregava bandejas por ela, lavava talher quando via que ela esquecia. Tonho percebeu também e foi segurando a onda na cozinha. Até Thaís, que vivia na correria, não reclamou quando ficou sozinha no salão por alguns minutos. Tinha empatia no ar. Porque todo mundo ali, de um jeito ou de outro, sabia o que era lutar por alguém que ama. No final do dia, quando os últimos clientes foram embora, Rogério apareceu no salão, olhando os funcionários com aquele jeito que todo mundo já conhecia. Amanhã quero todo mundo aqui meia hora mais cedo. Vamos fazer uma inspeção surpresa da matriz. Nada pode dar errado. Henrique levantou os olhos. Inspeção surpresa? Que matriz? Ele era a matriz. E não tinha mandado inspeção nenhuma. Aquilo cheirava a mais uma das armações de Rogério. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Rogério virou direto para Lívia. E você? Espero que não traga problema pessoal para dentro do restaurante. Aqui é trabalho, não terapia. Henrique fechou a cara. Ela tá fazendo o que precisa. Tá aqui, trabalhando. Mesmo com tudo que tá passando. Rogério lançou um olhar atravessado para ele. Não te perguntei nada, João. Henrique respirou fundo. A vontade de jogar a verdade na cara dele foi enorme, mas se segurou. Ainda não era a hora. Lívia, sem dizer uma palavra, foi direto pro vestiário. Saiu minutos depois, com a mochila no ombro e o olhar cansado. Henrique foi com ela até o ponto de ônibus. Dessa vez, o silêncio falou mais que tudo. Você vai dar um jeito, ele disse, baixinho, já perto da esquina. Ela assentiu, sem responder. O ônibus parou. Ela subiu. Henrique ficou ali, parado na calçada, com a cabeça girando. Era isso. Era por isso que ele tinha ido parar naquele restaurante. Não era só para entender a falência. Era para ver que o problema real não era a falta de lucro. Era a falta de cuidado. De gente que olhava para o outro com verdade. E agora, ele precisava fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, o solar do café estava mais silencioso do que o normal. Até o barulho da chaleira parecia mais baixo. Henrique chegou como sempre, antes da maioria. Colocou o avental com calma, pegou um pano e começou a ajeitar as mesas. Mas a cabeça dele não estava ali. Desde a conversa com Lívia, algo tinha mudado. O problema dela não era mais um problema distante. Ele sentia como se fosse pessoal, e não conseguia tirar aquilo da mente. Quando ela entrou, dava para ver que não tinha dormido direito. Os olhos estavam vermelhos, o rosto inchado. Mas mesmo assim, lá estava ela, pontual, com o uniforme alinhado, tentando segurar firme. Cumprimentou os colegas com um aceno discreto e foi direto organizar as comandas. Henrique esperou um momento mais tranquilo para puxar conversa. Sentou no balcão, fingindo que estava secando um copo, e chamou ela de canto. Lívia, você ainda está pensando no que o médico falou? Ela fez que sim com a cabeça. Não tem como não pensar. Fico com medo até de sair de casa e acontecer alguma coisa com minha mãe sozinha. Henrique apoiou os cotovelos no balcão e foi direto. Eu sei que é muita coisa. E talvez nem seja o melhor momento de te perguntar isso, mas... Você já pensou em tentar levantar esse dinheiro de outro jeito? Como assim? Sei lá, alguma rifa,
uma vaquinha, ou até um concurso. Um daqueles de culinária, sabe? Ela riu sem acreditar. Concurso? João, você viu o salário que a gente ganha aqui? Não dá nem para pagar a conta de luz. Imagina fazer inscrição, ingredientes, tempo para treinar. Mas e se eu te ajudar? Lívia arregalou os olhos, surpresa. Ajudar como? Henrique pensou rápido. Não podia contar que era bilionário. Nem que tinha recurso para bancar tudo. Tinha que manter o personagem. Mas mesmo assim, mostrar que estava com ela. A gente podia se inscrever juntos, tipo uma dupla. Eu posso ser o ajudante, o assistente, sei lá. Você cozinha, eu te apoio no que precisar. Divulgamos nas redes, pedimos doações para pagar os custos. Sei lá, a gente dá um jeito. Ela olhou para ele por alguns segundos. João, você já se olhou no espelho tentando cortar uma cebola? Ele riu. Já. E quase perdi um dedo. Mas eu posso lavar, organizar, buscar ingrediente e tentar não atrapalhar. Ela pensou mais um pouco. Parecia uma ideia louca, mas ao mesmo tempo, era isso ou nada. Esse concurso existe mesmo? Existe. Vi na internet ontem à noite. É coisa séria. Concurso de receitas afetivas. Tema: sabores da infância. O prêmio é em dinheiro. Razoável. Quanto? 40 mil. Ela ficou em silêncio. 40 mil era mais do que o suficiente para a cirurgia da mãe. E ainda sobrava para remédio, consulta, transporte. Quando começa? Daqui a 3 semanas. É muito pouco tempo. Então a gente começa hoje. Lívia olhou para ele, meio sem acreditar que estava considerando aquilo. Mas quando chegou em casa naquela noite, depois do expediente, sentou na beirada da cama, olhou para a mãe dormindo e tomou a decisão. Ia tentar. Tinha que tentar. No dia seguinte, entregou a inscrição no site oficial do concurso. Preencheu com o nome dela como responsável e o de João como ajudante. O formulário era simples. Pedia uma breve descrição da receita que pretendia apresentar. Ela digitou sem pensar muito. Arroz doce com raspas de limão e toque de cravo. Receita da minha avó. E a partir dali, os dois viraram uma dupla. Nos dias de folga, começaram a se encontrar na casa dela, uma casinha simples no bairro de trás do restaurante. Cozinha apertada, fogão antigo, parede descascando perto da janela. Mas o cheiro que saía de lá era coisa de outro mundo. Henrique descobriu que Lívia não só sabia cozinhar, ela tinha um dom. Era diferente. Não era só fazer comida, era fazer sentir. A primeira tentativa do arroz doce deu errado. Passou do ponto. Grudou no fundo da panela. Henrique quase jogou fora. Ela olhou para a panela, deu risada e falou: "Tá vendo? Até as receitas têm seus dias ruins." Na segunda tentativa ficou quase bom, mas faltava alguma coisa. Na terceira, ela decidiu usar um tipo de açúcar que aprendeu com a avó. E aí sim, o cheiro tomou conta da casa. Henrique provou com a colher de pau, fechou os olhos e se viu pequeno, sentado na cozinha da casa da avó dele, em Minas, ouvindo o barulho da chaleira enquanto o rádio tocava música antiga. Ele não disse nada, só sorriu, e ela percebeu que tinha acertado. Eles riram muito nos treinos. Henrique derrubava coisas, queimava o dedo, esquecia de ligar o fogo. Lívia brigava com ele de brincadeira, chamava de ajudante desastrado, mas no fundo estava feliz. Pela primeira vez em dias, ela sentia esperança. E isso bastava. Aos poucos, a conexão deles ficou mais forte. Sem pressa, sem cobranças. Eram duas pessoas muito diferentes, unidas por uma causa comum. Mas entre uma colherada e outra, entre uma panela lavada e um pano passado no fogão, começava a nascer algo que eles ainda não sabiam nomear. No penúltimo treino antes da pré-seleção, Henrique chegou mais cedo e encontrou Dona Teresa sentada na varanda, enrolada num cobertor. Ela estava mais fraca, mas ainda sorria com os olhos. "Oi, João, vai cozinhar de novo com a minha filha?" "Vou tentar. Ela que manda. Cuida dela, viu? Ela finge que é forte, mas por dentro é toda feita de coração." Henrique não respondeu, só assentiu, engolindo em seco. Naquela noite, o arroz doce saiu perfeito. Lívia chorou sem querer, abraçada com a panela. E Henrique entendeu que, mesmo sem saber cozinhar, ele estava no lugar certo. Eles eram uma dupla improvável, mas ali, naquele momento, tudo fazia sentido. Os dias estavam passando rápido. Entre o trabalho no solar do café e os treinos para o concurso, Henrique mal via o tempo correr, mas, mesmo cansado,
Ele se sentia mais vivo do que em qualquer outro momento da vida. A rotina apertada não era problema. Pelo contrário, era o que dava sentido às horas. Ele e Lívia passaram a se encontrar quase todo dia depois do expediente. Às vezes na casa dela, às vezes no mercado do bairro, escolhendo ingredientes mais baratos e tentando fazer caber tudo dentro do pouco que tinham. Se antes a parceria era só para ajudar num concurso, agora já tinha virado parte da vida. Um hábito. Um espaço que os dois queriam ocupar, mesmo sem dizer isso em voz alta. Numa quarta-feira de chuva fina, Henrique apareceu com um guarda-chuva quebrado e a camiseta encharcada. Dona Teresa abriu a porta rindo. Entra, menino, senão vai derreter aí fora. Lívia já estava na cozinha, com o avental amarrado na cintura e o cabelo preso alto, daquele jeito que ela fazia quando precisava de concentração. Trouxe o leite? Perguntou, sem nem olhar para ele. Tá aqui, e tá faltando açúcar mascavo. Achei que tinha. Esqueci de avisar. Tem dinheiro guardado ali na caixinha azul. Vai na vendinha da esquina rapidinho? Henrique pegou o dinheiro e foi. Nem pensou 2 vezes. Na volta, viu a rua molhada, as crianças brincando com a água da sarjeta, o som de um pagode saindo de uma janela, e se pegou sorrindo por nada. Era só um dia comum, mas ali, na simplicidade, tinha alguma coisa que ele não sentia fazia muito tempo. De volta na cozinha, entregou o açúcar e viu Dona Teresa enrolando os cabelos com uma toalha, depois do banho. Vocês dois parecem um casal que mora junto há anos. Ela brincou, com um olhar direto. Henrique riu, meio sem graça. A gente só tá tentando ganhar esse concurso. Sei, mas a química entre vocês tá mais forte que o cravo que ela usa nesse arroz doce. Lívia ouviu do fogão e fingiu que não era com ela. Só revirou os olhos, sorrindo por dentro. Mãe, não começa. Eu só observo, ué. Velha também sente cheiro de coisa boa no ar. Henrique não respondeu. Ficou ali parado, cortando as cascas de limão com calma, tentando fingir costume. Mas por dentro, o coração batia diferente. Depois do treino, já de noite, sentaram os 3 na sala. Dona Teresa colocou um disco antigo para tocar na vitrola velha que ainda funcionava quando queria. Era uma música lenta, com voz rouca e letra que falava de amor antigo. Essa música minha mãe ouvia quando fazia doce, disse Teresa. E eu achava que ela era triste. Hoje acho que ela só era verdadeira. Henrique ficou em silêncio, ouvindo. Lívia, ao lado dele, apoiou a cabeça no encosto do sofá, cansada. Os pés descalços em cima de uma almofada. O cheiro do arroz doce ainda pairando no ar. A luz amarelada da sala deixava tudo mais calmo. Era um tipo de paz que ele nunca tinha conhecido. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, virando para ela. Pode. Por que você nunca saiu daqui? Por que não foi tentar outro lugar? Outra cidade? Ela pensou por um tempo. Porque minha mãe sempre foi meu mundo. E eu nunca tive vontade de ir para um lugar onde ela não pudesse ir também. Eu sei que tem gente que acha isso limitador, mas para mim sempre foi o contrário. É aqui que eu me sinto inteira. Henrique só olhou. Sentiu um respeito enorme por aquela resposta. Ele, que sempre correu atrás de expansão, de mais, de tudo, se viu ali parado, ouvindo alguém dizer que o que importa mesmo é ficar onde faz sentido. E você? Ela perguntou. Qual é tua história de verdade? Henrique travou por dentro. Minha história? Ah, é meio bagunçada. Já fui muita coisa. Já tive muito. Perdi outras tantas. Agora tô tentando fazer diferente. Recomeçar. Ela ficou olhando para ele com curiosidade, mas não insistiu. Parecia entender que tinha coisa ali que ele ainda não queria ou não podia contar, e respeitava isso. Bom, vou dormir, disse Dona Teresa, se levantando devagar. Não se esqueçam de desligar o fogão. E por favor, João, não deixa ela queimar a panela de novo. Foi uma vez só, mãe, Lívia respondeu rindo. A senhora entrou pro quarto e deixou os dois sozinhos. O silêncio ficou por alguns segundos, mas não era desconfortável. João, ela disse depois de um tempo, você é diferente. Diferente como? Não sei explicar. Só sei que é. E não tô falando só das trapalhadas na cozinha. Henrique riu. Isso é um elogio? Acho que sim. Ou quase. Eles se olharam por um momento. Foi rápido, mas deu pra sentir um calor estranho no peito. Não era amizade. Também não era amor ainda. Era uma coisa que estava no meio do caminho, mas crescendo. Naquela noite, quando ele voltou pro hotel, deitou na cama e ficou olhando pro teto, como se tivesse acabado de viver um sonho.
e pela primeira vez em muito tempo, não pensou em dinheiro, nem em números, nem em controle. Só pensou nela, e em como, mesmo sem entender, já não queria mais ficar longe. A véspera da seletiva do concurso chegou mais rápido do que eles esperavam. Henrique apareceu na casa de Lívia no meio da tarde com uma sacola na mão e o cabelo bagunçado pelo vento. Ela abriu a porta com a cara de quem não tinha dormido direito. Trouxe uma surpresa, ele disse entrando. Se for outra panela de barro para eu testar, eu juro que te jogo pela janela. Melhor, trouxe uma coisa que talvez resolva aquele problema do sabor final. Ele tirou de dentro da sacola um potinho de vidro com tampa vermelha. O que é isso? Raspas de casca de limão cravo, misturadas com açúcar e um pouquinho de canela. Minha avó usava isso no arroz doce quando sobrava da festa de São João. Dava um toque diferente no cheiro e deixava o gosto menos enjoativo. Lívia pegou o pote e cheirou. Meu Deus, é exatamente o cheiro da infância. Então a gente tem que testar hoje. João, a gente já testou 5 vezes essa semana, mas nenhuma com isso. Ela riu e jogou uma almofada nele. Tá bom, última tentativa. A cozinha virou o mesmo caos de sempre. Henrique derrubou o leite no fogão, queimou a ponta da colher de pau e quase cortou o dedo tentando descascar o limão com uma faca cega. Lívia reclamava, mas ria. Ria de verdade, daquele jeito que só vem quando a gente esquece que o mundo tá desabando lá fora. Quando a panela começou a ferver, ela foi até o rádio velho e colocou uma música lenta. Não era romântica, nem dramática, só suave, daquelas que deixam tudo mais leve. Essa música me acalma, ela disse. Parece trilha de filme. Um filme bem doido, com um ajudante atrapalhado e uma chefe estressada. E uma panela possuída. E um final em que tudo dá errado. Mas mesmo assim a gente sorri. Henrique olhou para ela por um segundo a mais. E naquele segundo, o mundo parou. Ele percebeu que não era mais só admiração. Era outra coisa. Era carinho virando algo maior. Algo que ele não sabia o nome, mas sentia no peito. A comida ficou pronta. Eles experimentaram juntos, na beira da pia. Perfeito, ela disse de olhos fechados. Agora é só torcer. Ela sorriu, ainda de olhos fechados. Quando abriu, ele ainda estava olhando para ela. Ficaram se encarando por alguns segundos. Nenhum dos dois falou nada. Nem precisou. Era como se todo o caminho até ali tivesse levado para aquele momento. Simples assim. Henrique se aproximou devagar. O rosto dele parou perto do dela. Ela não recuou. Só ficou ali, esperando. O beijo foi leve, calmo, quase tímido. Desses que não precisam provar nada. Era só verdade. Mas bastou o toque para Lívia abrir os olhos e dar um passo para trás, com o coração acelerado. Ela começou sem saber o que dizer. A gente não devia... Henrique recuou também. Desculpa, foi impulso. Ela passou a mão no cabelo, nervosa. Não é que eu não queira. É que eu não sei lidar com isso agora. Com tudo isso. Minha mãe, o concurso, o trabalho... Eu entendo. Eu juro que entendo o que tá acontecendo aqui. Mas se eu misturar as coisas agora, eu posso estragar tudo. E eu não quero estragar. Henrique sentiu um aperto no peito. Queria dizer que estava tudo bem. Que não era pressão. Que ele só sentiu e fez. Mas sabia que falar mais podia atrapalhar ainda mais. Tá tudo bem, Lívia. De verdade. Se você quiser esquecer que aconteceu, eu também esqueço. Ela sorriu, triste. Eu não quero esquecer. Só quero colocar no lugar certo. Henrique assentiu. O resto da noite ficou mais quieto. Eles ainda conversaram. Ainda terminaram a receita. Ainda brincaram um pouco. Mas tinha um espaço novo ali. Um espaço que o beijo tinha aberto. E que nenhum dos dois sabia ainda como ocupar. Quando ele se despediu na porta, ela segurou o braço dele por um segundo. Obrigada por tudo. De verdade. Ele sorriu. Até amanhã. No caminho de volta, Henrique andou devagar. A cabeça cheia, o coração também. Era difícil sentir tanto e não poder mostrar tudo. Ainda escondia quem era. E agora, com os sentimentos crescendo, aquilo começava a doer mais do que antes. Ele queria ser sincero. Queria dizer que podia ajudar. Que podia resolver tudo. Que o nome dele não era João. E sim, Henrique Albuquerque. Mas ao mesmo tempo, morria de medo do que ela ia pensar. Medo de estragar tudo. O beijo tinha mostrado que tinha algo ali. Mas o medo vinha junto, travando os dois. E agora, tudo podia mudar. Rogério andava diferente. Nos últimos dias, tinha ficado mais calado que o normal. Os gritos deram lugar a olhares longos, passos lentos e cochichos com o celular colado no ouvido.
E isso, vindo de alguém como ele, era sinal de perigo. Henrique percebeu logo. O gerente mal falava com ele, mas agora, de uma hora para outra, começou a aparecer mais perto. Parava ao lado, observava em silêncio, olhava de cima a baixo, como se estivesse estudando. Uma manhã, quando chegou mais cedo no restaurante, Henrique encontrou seu armário aberto. Nada tinha sumido, mas tudo estava revirado. O avental jogado para fora, as meias de reserva no chão, até o desodorante de bolso estava sem tampa. Ele fechou devagar, com o coração acelerado. Não tinha como provar, mas sabia que alguém tinha mexido, e o único com acesso fácil ali era Rogério. Durante o expediente, as provocações começaram a surgir, pequenas, mas constantes. Ô João, tá muito curioso pra alguém novo, hein? Vive perguntando coisa, querendo saber de estoque, de entrega, de nota fiscal. Isso não é papel de garçom. Henrique fingiu que não ouviu. Na hora do almoço, Rogério encostou perto da pia, com um tom que misturava ironia e ameaça. Engraçado, ontem fui fazer umas pesquisas. Sabe como é? Gosto de saber com quem tô lidando. E não achei nada sobre você. Nada. João Prado? Não tem rede social, não tem nada registrado, nenhum lugar onde você trabalhou antes. Esquisito, né? Henrique respondeu seco, mas com calma. Eu troquei de nome no meu perfil. Deixei tudo fechado. Tive uns problemas. Mas não é crime, né? Não. Só é estranho. Rogério deu um sorriso cínico e saiu andando. No fundo, Henrique já sabia. Ele estava em alerta. E se Rogério desconfiasse de verdade de quem ele era, as coisas iam piorar. Naquela mesma noite, Henrique foi direto para casa. Nem parou no ponto com Lívia. Chegou no hotel, trancou a porta e ficou andando de um lado para o outro no quarto pequeno. Precisava pensar. Tinha provas do esquema do Rogério, fotos, anotações, datas de entrega suspeitas. Mas ainda faltava o estalo, o momento certo de agir. Ele não queria ser descoberto agora. Não do jeito errado, muito menos antes da final do concurso. No dia seguinte, o plano de Rogério começou a aparecer. Era uma quinta-feira tranquila, com pouco movimento. Henrique estava no salão organizando os guardanapos quando viu Rogério entrar pela porta da frente, sorridente, acompanhado de um homem baixo, careca, com uma maleta na mão. Esse aqui é o novo auditor que vai revisar os registros do solar, anunciou alto, como se quisesse que todos ouvissem. A matriz mandou. Revisão surpresa. Henrique gelou por dentro. Ele não tinha mandado ninguém. E aquele cara não era auditor coisa nenhuma. Só podia ser mais uma das armações do gerente para manipular os dados ou cobrir o que andava fazendo. O tal auditor passou o dia trancado com Rogério na salinha dos fundos. Quando saiu, já perto do final do expediente, olhou para Henrique com um ar desconfiado, como se já tivesse ouvido muito sobre ele. Mais tarde no vestiário, Tonho contou. Ouvi Rogério falando no telefone. Disse que ia derrubar um intrometido que estava fuçando onde não devia. Aposto que é contigo. Henrique respirou fundo, fechou o armário com força e saiu sem dizer nada. Passou pelo salão e encontrou Lívia limpando o balcão. Ela olhou para ele, sentiu que algo não estava certo e chamou. Aconteceu alguma coisa? Depois eu te conto. Ela assentiu, sem forçar. Sabia que ele falaria na hora certa, mas a hora certa não veio naquele dia. No dia seguinte, logo de manhã, Henrique chegou e viu todos os funcionários reunidos no salão, com uma folha na mão. Era um aviso impresso com o logotipo da rede. Dizia o seguinte: informamos que, por determinação da auditoria interna, faremos uma verificação completa dos históricos dos funcionários admitidos nos últimos 90 dias. Qualquer divergência será motivo para desligamento imediato. Henrique leu devagar. A folha tremia na mão dele. Era isso. Rogério tinha armado. Ia tentar derrubá-lo pela origem falsa. E se ele não tomasse uma atitude, todo o plano dele de mudar o restaurante ia pro ralo. Lívia se aproximou. Isso é por sua causa? Henrique olhou para ela. E pela primeira vez, sentiu o peso da mentira se encostar na relação dos dois. É mais complicado do que parece. João, você tá me escondendo alguma coisa? Antes que ele respondesse, Rogério apareceu atrás, com aquele sorriso que já dizia tudo. Tá tudo certo aí, João? Preparado para mostrar seus documentos? Henrique respirou fundo. Tô sim. Pode marcar o dia que quiser. Mas por dentro, sabia que tinha pouco tempo. Se não fizesse nada, Rogério ia expor tudo. Do jeito dele.
E isso ia arruinar o pouco que ele tinha construído ali, inclusive com Lívia. Naquele fim de expediente, depois que todos foram embora, Henrique ficou. Entrou na sala de Rogério sem bater. O gerente estava sozinho, fechando a gaveta da mesa. "Posso te ajudar?" disse, fingindo calma. Henrique foi direto. "Eu sei que você está desviando dinheiro. E sei como." Rogério congelou por um segundo. Depois riu. "Vai me denunciar? Você, um garçom sem passado, que não tem nem nome verdadeiro?" Henrique deu um passo à frente. "Se eu cair, você cai comigo. E eu tenho provas. Muitas." Rogério ficou sério. Pela primeira vez, pareceu perder o chão. "Você não é só um garçom, né?" Henrique olhou nos olhos dele. "Não sou. Mas você vai descobrir isso no momento certo." E saiu, deixando o outro parado ali, sem saber o que fazer. O jogo tinha virado. Mas agora, era questão de tempo até tudo vir à tona. O sábado começou com o céu fechado e o ar abafado, daquele jeito que parece que vai chover, mas segura a água, só para deixar o dia mais tenso. Henrique acordou antes do despertador. Nem era o som que incomodava, era o pensamento acelerado. O estômago parecia dar cambalhota. E não era por causa da comida, era o dia da competição. Pegou o celular, viu a mensagem da produção confirmando o horário e endereço. 10 da manhã, no Centro Cultural da cidade, num galpão reformado que agora vivia cheio de eventos. Ele olhou para a janela por alguns segundos. Depois respirou fundo. Precisava manter o foco. Por Lívia, pela Dona Teresa, por tudo que já tinha acontecido até ali. Chegou na casa delas antes das 8. A porta estava aberta, como sempre. A vizinha do lado varria a calçada e acenou com a cabeça, como se ele já fosse parte da rua. Lívia estava na cozinha, com o avental amarrado e o cabelo preso num coque mais caprichado que o normal. Dona Teresa, sentada na cadeira de rodas, penteava os próprios cabelos com calma, assistindo a cena como se fosse uma torcida silenciosa. Henrique entrou com 2 sacolas. Levei tudo que estava na lista: limão cravo, arroz especial, o leite de coco, o açúcar mascavo, até o cravo em pó que só vende lá no centro. "Você salvou o dia", disse Lívia, pegando as sacolas e conferindo item por item. "E eu trouxe um presente", ele falou, tirando da mochila um paninho branco com desenhos vermelhos costurados à mão. "O que é isso?" "Era da minha avó. Ela usava na mesa sempre que cozinhava algo especial. Achei que podia dar sorte." Lívia pegou o pano com cuidado, emocionada. "É lindo. É simples, mas tem história." Ela olhou para ele por um tempo. "Obrigada por tudo, de verdade." Dona Teresa tossiu baixinho, só para lembrar que estava ali. "Se vocês 2 quiserem namorar, espera a competição passar. Concentração, minha gente." Riram juntos. O clima ficou leve, mas o nervosismo ainda estava no ar. Às 9 em ponto, saíram de casa. O trajeto até o galpão foi quase em silêncio, cada um mergulhado nos próprios pensamentos. Lívia roía a unha. Henrique mexia no celular fingindo distração, mas só olhava para a tela inicial. Ao chegarem no local, se depararam com uma estrutura muito maior do que imaginavam. Um galpão todo decorado com luzes penduradas, bancadas individuais com fogões e utensílios brilhando. Uma arquibancada cheia de cadeiras onde o público começava a se acomodar. Câmeras no alto, microfones presos no teto, jurados com pranchetas em mãos. Parecia programa de TV. E era. "Isso aqui é grande demais", Lívia sussurrou. "Mas a sua comida é maior." Ela respirou fundo. Foram chamados para a bancada número 6. Tinham 1 hora para preparar o prato. Todos os ingredientes já estavam ali, mas se quisessem usar algo extra, podiam pegar numa bancada coletiva. Só que o tempo não parava. O apresentador fez piada no microfone. Os jurados se apresentaram. O cronômetro foi acionado. E começou. Lívia pegou os ingredientes com firmeza, mas a mão tremia. Henrique, do lado, fez o que pôde. Entregava as coisas, limpava a bancada, lembrava dos passos, lavava o que sujava. Não atrapalhava, o que para ele já era uma vitória. "Você tá indo bem", ele disse no ouvido dela, enquanto ela mexia a panela com o leite. "Tô com medo de errar. Se for pra errar, que seja com verdade. Você tá aqui porque merece." Ela não respondeu, só assentiu com a cabeça. O cheiro do arroz doce começou a se espalhar. Era diferente de todos os outros aromas ali. Não era doce qualquer. Tinha história, memória, cheiro de abraço de avó.
Quando o prato ficou pronto, faltavam 7 minutos no cronômetro. Eles decoraram com casca de limão cristalizada, uma pitada de açúcar com canela por cima e uma florzinha comestível que Lívia trouxe de casa, colhida da varanda. Henrique esticou o paninho branco da avó sobre a bancada, colocou o prato em cima com cuidado e deu um passo para trás. Pronto, pronto, ela repetiu com os olhos cheios. Os jurados começaram a passar por bancada. Provaram pratos lindos, com apresentações de chefe, molhos chiques, nomes que ninguém sabia pronunciar. Quando chegaram na bancada 6, um dos jurados, um senhor mais sério, parou e respirou fundo. Isso aqui tem cheiro de infância. Lívia sorriu, tímida. É arroz doce da minha avó, com cravo, limão cravo e muito cuidado. Eles provaram, um a um, cada um com uma reação diferente, mas todos com um olhar calmo. Aquilo era comida de verdade. Era memória, simples e marcante, disse a jurada mais nova. Fiquei emocionado, disse o mais velho. Depois da degustação, todos os participantes foram reunidos no palco. O apresentador falou bonito, agradeceu, fez suspense. O nome da terceira colocada foi anunciado. Depois, a segunda. E por fim, o primeiro lugar, com um prato que nos levou para casa, que fez a gente lembrar do que realmente importa. Vai para Lívia Martins e João Prado. O grito de comemoração dela veio com um susto. Henrique a abraçou forte. Ela chorava. Ele ria. Os dois pulavam no palco como se fossem duas crianças. A gente conseguiu, ela repetia. Você conseguiu. Dona Teresa assistia tudo pela TV em casa, chorando sozinha na poltrona. A equipe de produção tirou fotos, entregou o cheque simbólico, fez entrevista rápida. Lívia falou pouco, com a voz embargada. Só agradeceu. Disse que aquilo mudava tudo na vida dela e da mãe, e que só tinha conseguido porque não estava sozinha. Henrique ficou ao lado, olhando com admiração. Mas ali, no meio da alegria, do palco, da comemoração, um homem no fundo do salão mexia no celular, com cara de poucos amigos. Rogério. Ele sorria de canto. Tinha os olhos grudados em algo na tela. E foi então que a última cena do dia aconteceu. Um repórter de TV local, com microfone na mão e câmera ligada, atravessou o palco no meio da premiação e, sem cerimônia, falou alto. Desculpa interromper, mas só uma pergunta rápida, João Prado. É verdade que você é, na verdade, Henrique Albuquerque? O dono do solar do café? O silêncio foi instantâneo. Henrique congelou. Lívia virou o rosto devagar, os olhos arregalados. O apresentador tentou conter a situação, mas era tarde. A bomba tinha sido jogada no ar, na frente de todo mundo, ao vivo. Henrique olhou para ela. Tentou falar, mas não saiu nada. Lívia deu um passo para trás, depois mais um. O brilho no rosto virou decepção, dor, confusão. É verdade? Ele tentou responder, mas ela já estava saindo do palco, empurrando gente, com o coração em pedaços. O dia da vitória virou o dia da queda, e tudo que era conquista virou silêncio. Henrique ficou parado no palco com o microfone desligado na mão e o rosto travado. O salão, que segundos antes estava cheio de aplausos e alegria, virou um lugar frio, cheio de cochichos e olhares atravessados. O cheiro de comida boa ainda estava no ar, mas o gosto tinha sumido. Era como se alguém tivesse desligado o som de um filme no meio da melhor cena. Lívia já tinha saído. Ninguém sabia para onde. Ela atravessou o galpão como se estivesse fugindo de um incêndio. E no rosto dela, o que mais doía não era raiva, era decepção. Henrique olhou ao redor, tentou procurar um rosto conhecido, mas tudo parecia distante. A imagem do repórter com o microfone ainda tremia na cabeça dele. Era um daqueles programas sensacionalistas que adoravam expor escândalo. E aquele momento tinha virado espetáculo ao vivo, com câmera, plateia e final trágico. Ele desceu do palco devagar, entregou o microfone para um dos produtores e saiu pela lateral do galpão. O céu, que antes ameaçava chuva, agora desabava com força. E pela primeira vez, Henrique andou na chuva sem pressa. Deixou molhar, escorrer, gelar o corpo, como se aquilo fosse parte do castigo. Na rua, tentava ligar para Lívia. Nenhuma resposta. Mandou mensagem. Nada. Tentou falar com Dona Teresa. Celular desligado. Tudo mudo. Pegou um táxi e foi direto até a casa delas. Bateu no portão umas 5 vezes. Ninguém apareceu. Esperou na calçada por mais de 20 minutos. Viu as luzes se apagarem uma por uma. E entendeu. Ela não queria ver ele. Não agora.
Voltou pro hotel andando na chuva, como se o mundo todo tivesse resolvido ficar contra ele. No dia seguinte, chegou no solar do café antes da abertura. O lugar estava diferente. Os funcionários já sabiam. Ninguém olhava nos olhos dele. Thaís, que sempre soltava uma piadinha ou outra, passou reto. Tonho, que tinha o costume de bater no ombro, nem cumprimentou. Era como se ele tivesse traído todos. E no fundo, ele sabia que tinha. Lívia não apareceu. Rogério, por outro lado, chegou sorrindo. E aí, patrão, tá gostando da experiência? Henrique olhou firme para ele, mas não disse nada. Falei que era questão de tempo. Você achou mesmo que podia se esconder aqui, no meio do povo, achando que ninguém ia notar? Eu só fiz o que precisava ser feito. Afinal, quem manda esconder identidade, né? Henrique ainda ficou calado. Só observava. Mas por dentro, estava diferente. A dor de ver a verdade jogada daquele jeito, de ter machucado a única pessoa que ele queria proteger, estava engolindo ele por dentro. E era isso que ia fazer ele reagir. No final da tarde, entrou na sala do gerente e trancou a porta. Acabou. O que foi? Vai assumir? Vai fugir? Vai chorar? Henrique se aproximou da mesa, firme. Você roubou essa empresa. Fez esquema com fornecedor, desviou dinheiro, falsificou notas. E fez tudo isso achando que ninguém ia perceber. Eu deixei você agir livre porque precisava ter certeza. Mas agora, já tenho tudo. Rogério riu, debochado. Tem o quê? Uns prints? Umas fotinhas? Vai me denunciar? Você sabe quanto tempo essas coisas demoram? Até lá eu já abro outro restaurante. Outro nome. Quem vai acreditar em você depois de ter enganado todo mundo? Henrique pegou o celular do bolso e colocou em cima da mesa. Tem gravações. Tem documentos. Tem acesso direto ao jurídico da rede. E mais, tem câmera aqui dentro. Essa sala tem áudio desde a semana passada. Você acabou de confessar. A risada de Rogério sumiu. Ele empalideceu. Tentou fingir que era mentira, mas a expressão entregava tudo. Tá achando que vai sair limpo disso? Eu não vou sair limpo, mas você vai sair algemado. Henrique saiu da sala e foi direto pro salão. Reuniu os funcionários que estavam ali. Falou simples, sem máscara. Eu sou o Henrique Albuquerque, dono do solar do café. Sim, menti. Me escondi atrás de um nome falso porque queria entender por que esse lugar, que um dia foi o orgulho do meu pai, estava morrendo. E descobri que o problema não era o cardápio, não era a crise, era gente como o Rogério, que usou esse lugar para enriquecer em cima de vocês. Em cima do suor de quem trabalha de verdade. Ninguém falou nada, só escutavam. Eu sei que vocês estão decepcionados, que se sentem traídos, e eu não espero perdão agora. Mas vocês merecem saber que a partir de hoje, esse restaurante vai ser outro. Vai ser um lugar justo. E a primeira mudança começa agora. Apontou para a porta da sala. Rogério Tavares está demitido por justa causa e vai responder na justiça por tudo que fez. Os olhos dos funcionários se arregalaram. Tonho olhou para Thaís. Ela colocou a mão na boca. Foi como se o ar tivesse voltado para o restaurante. Henrique saiu, ainda com o peito apertado. Não por causa do Rogério, mas por causa da única pessoa que não estava ali, Lívia. O que doía mais não era o julgamento dos outros. Era saber que ela, justamente ela, tinha descoberto a verdade do pior jeito. E talvez, agora, fosse tarde demais para consertar. Lívia não saiu de casa no domingo, nem na segunda, nem na terça. O celular ficou no modo silencioso, jogado em cima da cômoda, e as notificações se acumulando sem serem lidas. O mundo lá fora continuava girando, mas dentro daquele quarto, tudo parecia parado. Ela não chorou na frente da mãe. Não falou muito. Disse só que precisava descansar, que não ia pro restaurante, que tinha vencido o concurso e era isso. Quando Dona Teresa perguntava mais, ela respondia com um "depois a gente conversa", e deixava para depois mesmo. Mas quando a mãe dormia, ela se deitava com o rosto virado para a parede e deixava o peso cair. O travesseiro aguentava tudo em silêncio. A raiva, o susto, o medo, a vergonha de ter confiado. Ela lembrava da cozinha, da colher de pau, do pano branco, do cheiro do arroz doce. Lembrava das risadas, das mãos desastradas dele, das mensagens trocadas à noite. E agora, lembrar do nome João era quase um tapa na cara, porque o João não existia, nunca existiu. Henrique Albuquerque. O nome de revista, de jornal,
O homem rico que apareceu na televisão mais de uma vez como o visionário da gastronomia. Era esse o cara que ela beijou na sala da casa dela, que viu a mãe dela de chinelo, que mexeu no fogão com o pé encostado na porta da geladeira velha. Era esse o homem que ela achava que entendia. E a pior parte nem era ele ser rico. Era ele ter mentido, ter escondido tudo, ter olhado nos olhos dela tantas vezes e ter segurado uma verdade daquele tamanho. Como se ela não fosse forte o bastante para lidar. Como se precisasse ser enganada para ser protegida. Na quarta-feira, ela finalmente levantou da cama, prendeu o cabelo, vestiu uma camiseta larga e foi até a varanda. O dia estava nublado. Tinha um cheiro de chuva no ar, mas não caía uma gota. Ela sentou na cadeira de plástico, abraçou os joelhos e ficou ali, só respirando, tentando entender por onde recomeçar. Dona Teresa chegou devagar com uma xícara de chá. Você não vai nem ouvir o que ele tem para dizer? Lívia olhou para a mãe, sem força. Mãe, ele mentiu para mim, por semanas. E eu deixei ele entrar aqui, na nossa casa, na nossa vida. E ele te fez mal? Ele me enganou. E te fez mal? Lívia respirou fundo, sem responder. Às vezes, as pessoas mentem não porque querem enganar, mas porque têm medo, disse Teresa. Medo de serem julgadas, rejeitadas, de não serem aceitas do jeito que são. Mas ele é bilionário, mãe. Que medo ele tem? Talvez medo de perder o único lugar onde ele se sentiu humano. A filha ficou em silêncio. Dona Teresa se abaixou devagar e segurou a mão da filha. Só ouve. Se não quiser perdoar, tudo bem. Mas ouve, porque às vezes o silêncio pesa mais do que a verdade. No dia seguinte, uma batida leve no portão tirou Lívia dos pensamentos. Ela olhou pela janela e viu ele ali, parado com uma blusa simples, o rosto abatido e um envelope na mão. Ela não desceu. Dona Teresa foi até o portão, conversou baixo e voltou com o envelope. Entregou para a filha, que ficou olhando para aquilo por alguns segundos antes de abrir. Lá dentro, tinha uma carta, escrita à mão, reta, sem enrolação. Lívia, eu pensei em escrever 1000 vezes, e em todas, apaguei tudo, porque nenhuma palavra parece suficiente para explicar o que eu fiz, e nem para apagar a dor que te causei. Eu não escondi quem eu sou por vergonha, nem por arrogância. Escondi porque queria entender o mundo real, e acabei encontrando algo que eu nunca imaginei. Você. Me apaixonei pela forma como você vê a vida, como encara tudo com coragem, mesmo quando o mundo pesa. Você foi o primeiro motivo que me fez pensar além do dinheiro, além do sucesso. Eu errei, muito. E se você nunca quiser me ver de novo, eu vou entender. Mas antes disso, eu precisava te pedir desculpa. De verdade. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu escondi. Com carinho, Henrique. Lívia leu tudo devagar. Quando terminou, não chorou. Não rasgou. Só guardou a carta de volta no envelope e ficou parada por um bom tempo. No fim da tarde, ligou para o restaurante. Atenderam do outro lado. Alô? Aqui é a Lívia. Eu só queria saber se o Rogério foi mesmo demitido. Foi sim. Justa causa. O Henrique mesmo que mandou. Fez reunião. Mostrou tudo. Assinou pessoalmente. Tá bom. Obrigada. Desligou e ficou olhando o telefone na mão. No dia seguinte, passou na frente do solar do café. Deu uma volta no quarteirão, sem entrar. Viu que trocaram o toldo da fachada. Agora tinha uma nova frase estampada embaixo do nome. Feito por gente de verdade. Ela sorriu, bem de leve. E depois, voltou para casa sem dizer nada. Porque às vezes, o silêncio é só a pausa antes da próxima frase. Na manhã de segunda-feira, o solar do café parecia outro. O sol batia direto nas janelas. E pela primeira vez em muito tempo, não parecia apenas mais um restaurante abrindo as portas. Tinha algo diferente no ar. Henrique chegou cedo antes de todo mundo. Não com o terno caro que costumava usar nos eventos, mas com a mesma roupa simples de sempre. Camisa branca, calça jeans e tênis já meio gastos. O avental ele pendurou com cuidado ao lado da porta da cozinha, como um lembrete do que aprendeu ali. Sentou no balcão vazio e ficou olhando o espaço. Pensava em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. A mentira, a revelação, a confusão, a raiva de quem se sentiu enganado, a dor de perder a confiança da única pessoa que ele não queria machucar. Mas agora, não era hora de lamentar. Era hora de arrumar a bagunça. Por ele e por todos ali dentro. Às 8h30, Tonho chegou. Entrou sem falar nada. Passou por Henrique, foi direto para a cozinha.
Depois de alguns minutos, voltou com 2 canecas de café e colocou uma na frente dele. Tá frio, disse, sem olhar nos olhos, mas é o que tem. Henrique pegou a caneca e deu um gole. Valeu. Tonho ficou em pé por uns segundos. Depois respirou fundo. Você enganou a gente, mas também segurou a bomba. Podia ter sumido. Não sumiu. Então, se for pra fazer diferente, vamos ver no que dá. Henrique levantou o olhar e assentiu. Vai ser diferente. E foi. Naquele mesmo dia, ele fez questão de reunir a equipe toda no salão, antes da casa abrir. Alguns ainda estavam desconfiados. Outros só observavam, esperando o discurso bonito de sempre. Mas o que veio foi simples. Eu não quero mais ser só o dono. Quero ser parte disso aqui. E se alguém tiver alguma ideia, qualquer uma, por menor que seja, pode trazer. A gente vai escutar. O solar do café não vai ser construído por uma pessoa. Vai ser por todo mundo. Silêncio por alguns segundos. Até que Thaís levantou a mão, tímida. Então posso falar? Claro, disse Henrique. A gente precisa de mais tempo de descanso. Tem dia que não dá nem pra comer direito. Anotado. Tonho entrou em seguida. E parar de usar aquela marca horrorosa de feijão. Aquilo ali não é comida. É castigo. Henrique riu. Anotado também. Nos dias seguintes, começaram as mudanças. A primeira foi no cardápio. Henrique tirou os pratos caros, cheios de nome difícil e que não vendiam quase nada. Deixou os funcionários opinarem. Tonho criou 3 receitas novas. Thaís sugeriu incluir opções sem lactose. A copeira Marta, quieta como sempre, entregou um bilhete com uma ideia de sobremesa feita com banana e canela. Entrou no cardápio no mesmo dia. A segunda mudança foi no ambiente. Pintaram as paredes com cores mais claras. Tiraram os quadros antigos, empoeirados. No lugar, penduraram fotos dos próprios funcionários trabalhando, com sorriso, bagunça, verdade. Cada foto vinha com uma frase escrita à mão. Pequenas lembranças de que ali dentro tinha gente de verdade. A terceira mudança foi na forma de trabalhar. Revezamento justo, folga de verdade, aumento de salário para quem estava há mais tempo. E o mais importante, todo mundo agora sabia para onde ia cada centavo que o restaurante ganhava. Henrique deixou tudo transparente. Mostrou planilhas, relatórios, abriu as contas para quem quisesse ver, e ninguém pediu nada. Só o fato de ver que não tinha nada escondido já era suficiente. No final da primeira semana de reforma interna, Henrique fez algo que nunca tinha feito. Sentou com cada funcionário, um por um, para ouvir a história deles, sem agenda, sem pressa. Com Thaís, descobriu que ela criava sozinha um irmão com deficiência. Com Tonho, ouviu sobre os anos que ele passou trabalhando em feiras antes de virar cozinheiro. Com Marta, que quase não falava, escutou sobre os tempos em que ela vendia doce no trem para sustentar os 3 filhos. Cada conversa foi um soco no peito, mas também uma lição. Henrique percebeu que não entendia nada de negócios de verdade, porque negócio, no fim, era feito de pessoas, e isso ele nunca tinha parado para escutar. Na segunda semana, os clientes começaram a voltar. Muitos nem sabiam da história toda, só sentiram que algo tinha mudado. O atendimento estava diferente, mais leve. A comida parecia ter mais sabor, e o ambiente, mais acolhedor. Uma senhora entrou com o neto e pediu um prato simples. Depois de comer, chamou Henrique. Esse lugar tá com cheiro de comida de casa. Parabéns. Ele agradeceu com um sorriso. Na terceira semana, um grupo de jovens que trabalhava ali perto trouxe um bolo para a equipe. A gente tá sentindo a diferença. Isso aqui virou nosso lugar favorito do dia. Henrique ouviu tudo. Sorriu. Mas por dentro ainda carregava um peso. Porque no fundo, por mais que tudo estivesse melhorando, ainda faltava uma peça importante. Um vazio. Um nome. Lívia. Ela não tinha voltado. Nem ligado. Nem respondido à carta. E mesmo respeitando o tempo dela, Henrique sentia falta todos os dias. Passava em frente à casa dela só para ver se a luz da varanda estava acesa. Olhava a cadeira onde ela gostava de sentar, mas nunca a via lá. Até que, numa quarta-feira de manhã, enquanto ajeitava as mesas antes da abertura, viu algo no chão, embaixo do balcão, um guardanapo dobrado, o mesmo que ela usava para testar as dobras novas. E ali, desenhado a lápis, um rabisco com um coração pequeno, quase invisível. Ele guardou o guardanapo no bolso.
E naquele dia, o café teve outro sabor. Henrique passou a tarde inteira olhando para o relógio. Mexia em papelada que não precisava, andava pela cozinha sem motivo, voltava para o salão, tentava escrever algo e rasgava. A equipe já tinha sacado que ele estava diferente naquele dia. Tá parecendo que vai pedir alguém em casamento, brincou Tonho com a colher na mão. Henrique até sorriu, mas nem respondeu, porque no fundo, o que ele ia fazer naquele fim de tarde não era tão diferente assim. Era um pedido, não de namoro, nem de casamento, mas um pedido que precisava de mais coragem do que qualquer outro que ele já fez. No bolso da calça, ele levava um envelope. Não tinha carta, nem dinheiro, nem convite chique. Era só um contrato simples, com 3 páginas impressas, e o nome dela no topo. No fim do expediente, ele tirou o avental, pegou a mochila e foi andando até a casa da Lívia. Não ligou antes, não avisou ninguém, só foi, porque tinha chegado num ponto que ou falava o que precisava, ou ia viver com aquilo engasgado para sempre. O portão estava encostado. Ele bateu 2 vezes e esperou. Quem apareceu foi Dona Teresa, com um sorriso calmo, mas que já dizia tudo. Sabia que você ia vir. Henrique tirou o boné e ficou ali, parado. Ela tá? Tá sim. Tá lá dentro, lavando louça. Só vai entrar se quiser. Não vou forçar nada. Eu só queria falar. 1 minuto. Teresa abriu caminho. Ele entrou devagar. A casa estava igual. O cheirinho de comida simples no ar. O rádio baixo na sala. A planta na janela. Parecia que o tempo não tinha passado. Lívia estava de costas, enxaguando uma panela. O cabelo preso de qualquer jeito, uma camiseta larga, bermuda velha. E mesmo assim, ele achou ela linda. Porque era ela. De verdade. Sem filtro, sem esforço, sem querer impressionar. Ela ouviu os passos, mas não virou. Só falou, sem tirar os olhos da pia. Se veio pedir desculpa de novo, nem precisa. Henrique parou no meio da cozinha, com a mochila ainda nas costas. Não vim me explicar, nem me justificar. Eu vim te entregar isso. Tirou o envelope do bolso e colocou em cima da mesa. Ela terminou de lavar a panela, secou a mão no pano e só então virou, olhando direto para ele. O que é isso? Um convite. Ela não mexeu no envelope. Que tipo de convite? Quero que você volte pro solar, mas não como garçonete, nem como ajudante de cozinha. Quero você como chefe executiva, com liberdade total para montar o cardápio, treinar a equipe, criar os pratos. O restaurante é seu também, se você quiser. Lívia cruzou os braços. Agora você decide que eu sou chefe? Depois de mentir para mim? Depois de fazer eu passar vergonha na frente do país inteiro? Eu sei, eu não mereço sua confiança. E nem tô pedindo que confie em mim de novo hoje. Mas eu vi de perto o que você é capaz. E o solar precisa disso. De você. Ela olhou para o envelope por alguns segundos, mas não pegou. E o que acontece se eu disser não? Nada. A vida segue, mas vai ser uma vida mais vazia para mim. E talvez para o restaurante também. Ela respirou fundo, sem raiva, só cansaço. Você machucou, Henrique, e não foi pouco. Eu achei que podia confiar. Achei que estava construindo algo com você. Aí, do nada, descubro que tudo era mentira. O sentimento nunca foi mentira, só o nome. E nem isso eu escondi para te enganar. Era para tentar enxergar de um jeito que eu nunca tinha conseguido antes. Lívia deu um passo em direção à mesa, mas ainda sem tocar no envelope. Eu não sei se quero voltar para aquele lugar. Ainda tem muita ferida aberta. As pessoas me olham como se eu tivesse sido cúmplice, como se eu soubesse desde o começo. Não é fácil, eu sei. E por isso mesmo, essa decisão tem que ser sua, sem pressão. Se quiser rasgar esse envelope, eu não vou dizer nada. Mas eu precisava tentar. Ele deixou o envelope ali, tirou a mochila das costas, colocou no chão e ficou parado por um instante. E tem mais uma coisa. Ela levantou o olhar. Eu não vim aqui para reconquistar você. Vim só para abrir uma porta. Se um dia você quiser entrar, ótimo. Se não quiser, eu entendo. Mas não queria que passasse mais tempo achando que tudo aquilo que a gente viveu foi fingimento. Ela ficou em silêncio. Não dava para saber o que estava sentindo. Talvez nem ela mesma soubesse. Henrique pegou a mochila de novo, se virou para sair, e antes de cruzar a porta, ouviu a voz dela, mais baixa, mais firme. Por que agora? Por que fazer isso agora? Ele olhou para trás. Porque agora eu entendi que o valor de tudo que eu construí na vida não vale nada se eu não puder dividir com alguém que faça sentido. E você é esse sentido. Com ou sem perdão. Com ou sem contrato. Lívia olhou para o envelope.
Pegou com calma, virou de lado, leu o nome impresso na frente. Lívia Martins. Proposta de parceria gastronômica. Eu vou pensar. É tudo o que eu podia pedir. Ele sorriu de leve. Ela não sorriu de volta, mas também não chorou. E isso já era um começo. Henrique saiu da casa com o coração mais leve. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tinha feito o que precisava ser feito. E agora, não dependia mais dele. Dependeria dela, do tempo, do que o coração dela ainda fosse capaz de ouvir. E às vezes, é só isso que dá pra fazer. Esperar. Os dias que se seguiram foram serenos. Estranhos de um jeito bom. O restaurante continuava funcionando. Mas algo mudou. Não era só o cardápio ou a fachada nova. Era o ar. Era o entendimento de que nada era igual antes. E tudo podia ser melhor. Henrique apareceu cedo, como sempre. Mas desta vez chegou com um sorriso leve. Não o sorriso de quem está cheio de certezas, mas o sorriso de quem está disposto a tentar. Ele tinha anotado ideias no bloco velho que usava para reuniões formais, agora rabiscado com ideias desbloqueadas, ouvir equipe, menos lucro, mais gente. Ele não gritava a mudança, ele a respirava. Por outro lado, Lívia entrou em um ritmo diferente. Ainda não aceitava a proposta formal, nem recusava de vez. Ela estava em um meio caminho. Trabalhava no restaurante, mas mais leve. Ajudava nas ideias, mesmo não sendo chefe executiva ainda. Ela dava palpite, testava receitas nos momentos de sobra, trazia ingredientes novos, anotava sugestões da equipe. A cadeira de roda da mãe, que antes ficava meio escondida na varanda, agora tinha um lugar ao lado da porta, para que Teresa estivesse com a gente nas reuniões rápidas de café da manhã. Porque reconstrução também era incluir quem ficou de fora. Numa tarde de quinta, Henrique chamou toda a equipe para fora. O sol batia, mas uma brisa leve fazia a sombra da fachada dançar. Eles ficaram em círculo. Ele falou de forma simples. Quero que a gente pense. Por que viemos aqui? Não para só servir comida, mas para criar um lugar onde gente conta, onde cada pessoa importa. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, agora é hora. Tonho levantou, limpou o avental com a ponta dos dedos. Eu quero que o prato tradicional volte a ter valor e que a gente use menos adoçantes. Comer de verdade. Thaís falou. E folga certinha. Overtime menos. Respeitar a vida fora daqui. Marta, que quase não falava, tirou um papel e leu. Podemos ter de jejum comunitário no sábado. Para quem mora sozinho ou quer companhia. Restaurante abre mais cedo, café mais barato. Henrique sorriu e anotou tudo. Chamou de Projeto Raiz e falou que seria primeiro piloto. Naquele momento, cada rosto ali tinha luz nova. Não aquela luz falsa de evento de gala. Era a luz de quem se levantou, sacudiu a poeira e voltou a trabalhar com propósito. Enquanto isso, fora do restaurante, a vida de cada um também se desenrolava. Henrique decidiu reduzir sua agenda de reuniões externas. Ele ainda tinha empresas, ainda era bilionário, mas começou a delegar. Botou gente de confiança para cuidar das expansões. E ele ficou mais nas bases, mais no salão, mais no balcão, mais entre as mesas. Descobriu que o calor humano era o melhor indicador de sucesso. Não gráficos, não relatórios. Lívia, de sua parte, foi atrás de um curso de técnica culinária nos fins de semana. Precisava se sentir pronta. Ela não sabia se aceitaria ser chefe executiva, mas queria estar preparada. Dona Teresa ajudava com apostila, receitas antigas, histórias da infância. Elas passavam as tardes falando de farinha, de panela, de infância. Teresa ria e dizia que quando a gente cozinha com amor, o prato apresenta você para os outros. E isso ficou rodando na cabeça de Lívia. Os clientes começaram a perceber. Chegavam e diziam: Nossa, mudou algo aqui. Um senhor comentou que o sorriso das garçonetes agora parecia sincero. Uma senhora disse que o bolo de banana da Marta tinha virado tradição e ela vinha todo sábado. E acima de tudo, os funcionários começaram a se reconhecer como equipe, não só como empregados. Num fim de tarde, Henrique ficou sozinho no salão, arrumando algumas cadeiras. A luz do sol entrando pela janela criava faixas de brilho no chão. Ele viu a foto nova na parede. Era ele, com os funcionários, rindo depois de uma tarde de limpeza conjunta. Ao lado, estava a frase escrita à mão: Gente que faz. Ele sorriu sozinho, respirou fundo, e então saiu para o corredor da cozinha. Encontrou Lívia mudando uma panela. Ele se aproximou.
Tá indo bem. Ela olhou para ele, surpreso. Obrigada. Vi que você deixou essa regra de sou chefe e mando para trás. Ainda tô aprendendo, disse ele. Mas já aprendeu algo que não se aprende na faculdade. Ele o olhou. Qual? Que trabalho feito junto vale muito mais que trabalho feito para impressionar. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez, sentiu que ela falava com ele. Não com João ou com o chefe, mas com Henrique, mesmo que ainda estivesse distante. Os caminhos deles tinham se dividido. Ele mais presente, ela mais preparada. Ele mais aberto, ela mais cautelosa. Mas os propósitos se encontravam. Fazer dar certo. Não pelo status, mas pela vida que beijava aqueles pratos, aqueles clientes, aqueles risos. A mãe de Lívia sentou num banco da varanda enquanto o sol se punha, olhando para o salão iluminado por dentro. Viu a namorada da filha, o ex-bilionário de calça jeans ajudando a servir uma mesa, a nova placa com os funcionários sorrindo. Sorriu de canto. Acho que ele entendeu, disse ela para si mesma. E ali, àquela hora, o solar do café deixou de ser o restaurante da ruína e virou o restaurante da virada. E no fundo, Henrique e Lívia sabiam que não era o final da história. Era o começo de algo que poderia dar certo. Se cada um seguisse, no seu ritmo, com o seu coração, sem pressão, apenas com verdade. Era uma tarde de sábado. O sol não estava brilhando tanto, mas o dia era claro o suficiente para dar uma sensação de leveza. O salão do restaurante estava fechado para o almoço habitual e se preparava para um evento beneficente que o restaurante, o Solar do Café, iria sediar. Sabores que transformam, uma tarde de comida, música e arrecadação para ajudar famílias da comunidade. Henrique tinha decidido que seria a data certa para abrir as portas de um novo capítulo. Ele circulava entre as mesas montadas, garrafas de água já enfeitadas com fitas, toalhas brancas passeadas com cuidado pela equipe. Cada detalhe novo. Velas baixas, pratos compostos por sugestões dos funcionários, música ao vivo com um trio de violão, voz e cajón. Enquanto isso, ele percebia olhares, sorrisos tímidos, uma mistura de orgulho e nervosismo. Era diferente, porque não era mais só levantar o restaurante, era abrir para a comunidade. Do lado de fora, o bairro se tornava uma festa suave. Crianças brincavam no pátio do prédio vizinho, um cachorro latia contente. O vento balançava os panos brancos pendurados como bandeirolas improvisadas. Henrique deu uma passada rápida pela cozinha, limpou as mãos no avental, olhou pelo vidro do salão e viu uma figura familiar atravessando o pátio com Dona Teresa ao seu lado. Seu coração deu uma batida mais forte. Era ela, Lívia Martins, vindo de surpresa, sem alarde, com passo calmo, mochila nas costas, cara de quem pensou 2 vezes e decidiu aparecer. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e sorriu sem perceber. A vida deu aquela guinada que ele esperava, só que de um jeito que não planejou. Lívia entrou pelo salão com Dona Teresa, conversando baixo. Parecia que estava vendo tudo novo. As luzes, as mesas, os rostos dos funcionários que a olharam com leve curiosidade. Henrique ficou parado atrás de um balcão, ajeitando um jarro de água com hortelã, mas com os olhos nela. Ela o viu. Pela fresta do vidro, os seus olhinhos encontraram os dele. Ali, no hall de entrada, o som diminuiu por um segundo, como se o trio na música tivesse tocado uma nota mais longa para deixar o silêncio falado. Ela parou. Ele levantou a mão ligeiramente. Ela hesitou, mexeu no cabelo e sorriu um pouco, de canto. Ele sorriu de volta, e nesse sorriso teve desculpa, convite, saudade e esperança juntos. Dona Teresa percebeu e apertou de leve o braço da filha. Vai lá, fica. Lívia respirou fundo, virou para a mãe. Tá bom, não disse mais nada. Seguiu para uma mesa alta, pegou uma taça de água, sentou e olhou à volta. Henrique voltou ao trabalho, mas com passos medidos, não correndo, não fingindo estar ocupado. Se era para reencontro, que fosse com calma. Ele se aproximou, ficando do lado da mesa dela, descansou o jarro na mesa vizinha e perguntou: Tá aproveitando? Ela olhou para ele sem alegria forçada. Acho que sim. Queria que você visse. A casa está diferente porque a gente está diferente. Ela esboçou um sorriso fraco. Vejo que sim. Silêncio. Um silêncio bom, carregado de tudo que ficou pendente. Ele sentou numa cadeira ao lado se fosse convidado. Ela não falou para sentar.
mas o gesto dele foi aceito. Obrigado por vir, ele disse. Achei que devia, ela respondeu. Entendo se quiser ir embora a qualquer momento, continuou ele. Não quero, ela disse. Só tô vendo. Ver pra acreditar, talvez. Ele assentiu. O trio no palco começou uma música lenta, a voz misturando com o frescor do pátio. O som envolvia, o ambiente pareceu respirar junto. Henrique pegou o guardanapo que ela tinha deixado no balcão dias atrás, aquele com o coração rabiscado, e estendeu para ela. Achei isso ontem, ele disse. Achei que era um sinal de que ainda tinha algo. Ela pegou, olhou o desenho, olhou para ele. É só um guardanapo, ela disse. Talvez seja mais, ele falou. Talvez seja o ponto de partida. Ela encarou o desenho, sorriu, apoiou o queixo na mão e olhou direito nos olhos dele pela primeira vez desde o beijo. E ali, o reencontro se fez. Não com promessas grandes, nem com palavras cheias de futuro, mas com presença, com verdade. Eu quero ver você trabalhar, ela disse de leve. Ver como você vai fazer dar certo de novo. Eu vou te mostrar, ele respondeu. Mas precisa deixar eu te provar também que posso confiar. Ela riu. Pois prove. Foi quando um dos garçons chegou para servir. Henrique se levantou, olhou para ela e disse: Me permite que eu te sirva hoje? Ela olhou para o garçom, para Henrique, e disse: Hoje, quem serve sou eu. Virou-se para o garçom, deu um pedido simples, depois olhou para Henrique. Me serve a nós dois. Ele entendeu. Sorriu de canto, pegou 2 pratos, 2 talheres, dividiu o jarro de água com hortelã. Naquele instante, o restaurante teve 2 chefes, um no comando da cozinha invisível, outro no comando da mesa visível. Foram enfim um time, com o povo entrando para o salão, a música aumentando, risadas ecoando. Os 2 lado a lado curtiram o momento, não como casal definido, mas como 2 que voltaram a se encontrar. E no meio do evento, enquanto as luzes do fim de tarde entravam pelas janelas, Henrique percebeu que não precisava mais correr para recuperar tempo perdido. Precisava apenas seguir juntos. E ela, por sua vez, entendeu que o caminho até ele não era linha reta, mas podia começar de novo, passo a passo. Naquela manhã de sábado, o céu estava limpo, com nuvens brancas esparsas, e o sol entrando pelas janelas do salão do restaurante, como se viesse dar boas-vindas. O relógio marcava 8, hora de abrir. O salão já estava vivo de novo. Cadeiras alinhadas, utensílios no lugar, aromas de café fresco e pão assando vindos da cozinha. Mas algo diferente pairava no ar. Não era só o restaurante repaginado. Era um momento, um começo novo, um começo de verdade. Horas antes de abrir, Henrique chegou. Bagunça no cabelo, camisa simples, calça jeans. Abriu a porta e ficou parado 1 segundo no hall, respirando fundo. Fez aquele gesto de cruzar os braços e olhar ao redor, mas sem orgulho ou pose, com humildade. Ele se lembrou de tudo, da queda, da mentira, da confusão, da dor, mas também lembrou de tudo que construiu depois, dos tropeços na bandeja, da receita que deu certo, da carta, do encontro, da foto na parede com o time inteiro, e pensou, agora é de verdade. Lívia chegou depois, pacata, com um avental novo, branco com bordado simples, chefe Lívia, que ela mesma escolheu. Não era vaidade, era afirmação. Passou pela cozinha entrando no salão, olhou para a equipe, sorriu sem exagero e foi direto para a mesa de degustação, onde um prato especial já estava colocado. O arroz doce de limão cravo, que tinha vencido o concurso, com pequenas modificações que ela fez para a versão de casa-dia. Sentou-se e esperou. Os funcionários foram chegando um por um e se reuniram no balcão antes do primeiro cliente. Henrique levantou a mão para chamar atenção. Gente, ele começou. Obrigado por estarem aqui. Hoje não é só mais um dia. É o dia em que a gente começa sem máscara, sem nome falso, sem medo, sem mito. Só a gente de verdade, trabalhando para fazer a diferença. E se errarmos, vamos errar juntos. Se acertarmos, juntos também. Um silêncio suave tomou o ambiente. Ele olhou para Lívia. Ela assentiu. Ela sabia que o sem máscara também era para ela. Não precisava mais esconder nem distância. Só estar. Só viver. Todos bateram palma e voltaram à sua função. O salão abriu. Os primeiros clientes entraram. Um casal já conhecido, 2 jovens, uma mulher com criança no carrinho. A equipe recebeu como se estivesse em casa.
O tom era diferente. Um cliente que entrou perguntou pelo prato especial. Henrique sorriu. É da chefe executiva, ele disse. Pode pedir que você vai gostar. Lívia se levantou e veio até a mesa. Apresentou o prato, falou de onde vinha a ideia, do limão cravo, da avó dela. O cliente escutou, sorriu, elogiou. E Henrique, observando de longe, sentiu um alívio que ele não sentia há muito tempo. O alívio de fazer algo certo. De novo. Mas mais forte. Durante o almoço, entregas de pratos, riso, correria leve, nada de exagero. A música de fundo era calma, mas viva. A conversa fluía. Uma garçonete nova comentou com um colega. Sinto que esse lugar é meu de novo. E aquilo ecoou dentro de Henrique. Era dele, sim, mas era também de cada um que estava ali. E fora dali também. Clientes, comunidade, história. No intervalo, Henrique encontrou Lívia na varanda da casa dela, que servia como alívio da correria. Sentaram numa cadeira simples, ele com um copo de suco, ela com xícara de chá. O sol batia no jardim de juntas da varanda. Eles conversaram, não com emoção exagerada, somente com sinceridade. É estranho, ela disse, mas me sinto bem. Sinto que posso confiar de novo. Ainda lento, mas sinto. Ele olhou para ela. Obrigado por dar uma chance. Por estar aqui. Obrigada por deixar que eu veja. Não precisava prometer. Só mostrar. Foi simples. Nada de juras monumentais. Só dois seres humanos conversando. No à tarde, o evento beneficente teve parte aberta ao público, com música, comida, rifa, alegria compartilhada. O solar do café foi palco de encontros e histórias. Pessoas da vizinhança vinham para ver o restaurante que recomeçou. E o slogan novo na fachada dizia: feito por gente de verdade. Ele brilhou sob o sol da tarde. E Henrique sabia que aquele slogan era maior que palavras. Era atitude. Quando a noite veio, o salão foi desligado. As luzes principais apagadas, deixando só luminárias baixas. A música jogou volume baixo. Os últimos clientes foram embora. A equipe se reuniu no balcão. Serviram sobremesa simples. Bolo de banana e canela, inventado por Marta. Apareceram sorrisos, abraços, elogios. Um cliente antigo apareceu e falou: parabéns. Aqui respira gentileza. Henrique olhou para a equipe, depois para Lívia, que estava ao lado, limpando o balcão. Ele sorriu. Ela sorriu de volta. Nem grande suposição, nem aplauso prolongado. Só um momento. Mais tarde, ele a acompanhou até a porta da casa dela. Ela abriu o portão, segurou a sacola de compras, a mochila. Ele estava com o envelope da proposta na mochila, mas desta vez não o tirou. Não era necessário. Boa noite, ele disse. Boa noite, ela respondeu. Ficaram ali por um momento, olhos nos olhos. Amanhã tô aí cedo. Te ajudo na cozinha, se quiser. Pode ser, ela disse. Mas só o café. Só começar devagar. Ele assentiu. Combinado. Fecharam o portão. Ele voltou pela calçada, olhando para trás uma vez. Ela acenou com a mão. Ele sorriu de novo. No caminho de volta, ele pensou em tudo que mudou. Não o terno, nem a cobertura, nem a conta de banco. Mudou o sentimento de pertencimento. Mudou a forma de olhar para o outro. Mudou a noção de que sucesso era poder. Agora era propósito. E propósito não se mede em dinheiro. Quando entrou no restaurante para fechar as luzes, pegou o guardanapo com o coração rabiscado, ainda dobrado, e colocou dentro de um envelope velho que guardou em uma gaveta. E fechou, sem trancar. Deixou ali, porque algumas histórias não precisam de esconderijo. Na manhã seguinte, o salão abriu de novo. O sol entrou. A xícara de café esperava no balcão. O cheiro de pão fresquinho floresceu. E no meio de tudo isso, havia dois caminhos cruzados. De Henrique, que andou por luxo, mentira, queda e levante. E de Lívia, que passou por luta, dor, sonho e espera. E ali, sem máscaras, eles escolheram seguir juntos, ou lado a lado, numa nova rota. Uma rota mais lenta, mais humana, mais verdadeira. E o restaurante respirou novamente, porque começa aquilo que é real, e real não esquece.